Alô, boa noite, noite boa. Estamos chegando aí com mais um programa Gastrobol, um programa que é feito para você e por você. Isso para nós é a maior satisfação. Gastrobol e Mr. Crab, uma parceria que deu certo. Mr. Crab fica ali, ó, na Rua Esmeralda 375, na esquina mais famosa do Prado. Ali a gente bate aquela prosa legal, fala de futebol, fala de política, fala de religião, entendeu? A gente comenta de tudo, porque lá é livre. Gastrobol e Mr. Crab, uma parceria que deu certo. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Sempre no oferecimento, por enquanto, do único programa que é patrocinador oficial. Só tem um, por enquanto, que é o Mr. Crab. Quem montou esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui, está mantendo esse estúdio aqui. Mas se você quiser que a sua empresa faça parte desse trabalho, ó, legal. Nós montamos um grupo de mantenedores do Gastrobol. E nesse grupo nós temos lá várias pessoas, que daqui a pouquinho eu vou ler o nome. Eles estão fazendo uma contribuição, né, legal para o Gastrobol. Não pode entrar mais ninguém, tá? É um grupo seleto, fechado. E eles já ganharam todos uma xícara dessa aqui, ó, maravilhosa. Vão estar participando de sorteios de ingresso para o estádio. Vão estar participando de camisas que a gente conseguir aqui, né? Cruzeiro, Atlético e América, os 3 times da capital vão estar participando. Esse é um grupo de mantenedores, para quem, por enquanto, em conjunto, eu estou abraçando a todos. Vou falar o nome de um aqui. Marcílio, grande Marcílio. Através do Marcílio eu estou abraçando o Gilberto, o Maurício e toda a galera desse grupo aqui, ok? Grande abraço, beijo no coração para vocês, estamos juntos e misturados. Vocês fazem parte desse programa. Eu daqui e vocês daí. Entro na sua casa sem pedir licença, mas falo com toda a educação, com todo o respeito. Ok? Mandar um abraço também para o Afonso Alberto, né? Hoje nós gravamos um programa hoje, lá foi um bate-papo legal no estúdio dele também, viu? Está com o estúdio lá agora, Afonso Alberto. E maravilhoso. Tiago, grande abraço, beijo no coração. E daqui a pouquinho, mais tarde, entra aquela turma maluca lá, né? Daqui a pouquinho tem lá os malucão, junto com Afonso Alberto. Gente, muita coisa para se falar hoje, mas muita. Mas antes, eu tenho que falar com você do iFood. E também tenho que te falar com você de um dia muito especial. Está chegando o Dia dos Namorados, né? Dia 12, sexta-feira. O Mr. Crab está lá com as portas abertas, esperando você. Faça a sua reserva, garanta a sua mesa, para você poder ter aquele atendimento personalizado. Então, aquele cardápio, bobó de camarão, muqueca, casquinha de siri, acarajé, caranguejo, picanha, um escondidinho. Tem muitos pratos bons para você curtir aquela noite, além de uma carta de vinho especial e a cerveja hiper gelada. E o atendimento personalizado, né? Que eu vou estar lá te atendendo. Mr. Crab e Gastrobol, uma parceria que deu certo. Se você também pode pedir pelo iFood, viu? Porque no Dia dos Namorados, o iFood nosso vai estar ligado. É só você pegar o seu telefone, ó, plataforma do iFood, Mr. Crab Seafood BH. Lá tem todo o nosso cardápio, nós garantimos a qualidade, o iFood leva até você, ok? E temos dito. Vamos lá, né? Começar daqui a pouquinho. São 19h05 agora, eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Daqui a pouquinho o América entra em campo. O time das multidões, o time que o Salum chegou e falou que está com vergonha. O Salum falou que está com vergonha da posição do time. Que bonito, né, Salum? Você acha que você está com vergonha? E eu? E a humilhação que eu tenho passado com essa bancada de atleticano e cruzeirense do meu lado aqui? Todo mundo mexendo o saco. Hein, Salum? O que eu passo para defender esse América? Já pensou nisso? Aí você vem e fala que eu tenho vergonha. Você tem o poder, tem a caneta na mão, Salum. Você é um ícone dentro do América, já fez muito, mas pode fazer muito mais. Pega esse shopping, vende, pega qualquer coisa que o América tem de patrimônio, o CT, o Leandro Drummond, monta um time decente, porque o que vocês estão fazendo, tem 33 pontos, tendo ganhado 3 pontos, 87% de chances de ser rebaixado para a terceira divisão. Aí você vem me falar que está com vergonha, sabe? Vergonha tenho eu.
de sair na rua e colocar a camisa do América. Isso eu tenho vergonha. Hoje, não pelo time, mas pelo trabalho péssimo que vocês estão desempenhando. Daqui a pouquinho ele entra em campo para tentar a primeira vitória na Série B. Às 20 horas o América entra aqui, vamos dando o resultado aqui ao vivo para vocês, até 8h30, né? E o programa vai até 8h30. Mas, Salum, vamos trabalhar. Não adianta mudar treinador. E olha que a escalação é a mesma do Roger, a mesma. Então, não é treinador, é elenco. É jogadores com vontade, que vista a camisa e honra a camisa do América. O único pedido que eu tenho que fazer para essa torcida maravilhosa, que vai estar lá enchendo a Independência hoje, é só torcer, torcer, torcer e torcer. E cobrar quando for preciso. Ok? Hoje agora, eu estou olhando 19 horas e 10 minutos, vamos falar muito de seleção brasileira, viu? Vou trazer muitos assuntos legais aqui para a gente conversar, bater aquela prosa legal. Mas uma coisa muito interessante, eu gostaria que meus amigos aqui, comentaristas, depois falassem a respeito dos 100 dias do Barba. Como é que vocês estão vendo o trabalho do Barba? Eu não vou nem entrar no assunto. Depois nós vamos fazer uma análise aqui em conjunto, né? No Cruzeiro, contratando, especulação, o time quando está com dinheiro, o mercado inflaciona, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai vir, já tem jogador contratado, daqui a pouquinho a gente vai dar o nome aqui para vocês, mas também tem uma coisa, né? Muito interessante. Essa pausa é a pausa de reorganizar a casa. Para Atlético, Cruzeiro e para o América eu já falei. É hora de olhar onde erramos e aonde queremos chegar. Se o Cruzeiro tem alguma perspectiva de brigar por coisas grandes, porque agora, segundo semestre, é outro campeonato. Tem mais um jogo ainda dessa rodada. E depois é a segunda fase. Quem está lá embaixo, o desespero bate, os jogos complicam. Quem está lá em cima briga pelo título. Outros brigam por vaga na Libertadores. Outros brigam por vaga na Sul-Americana. Então, a hora de preparar é agora. Eu, particularmente, sou contra fazer amistoso nessa data, para não colocar nenhum jogador em risca. Olha o que está acontecendo na Copa do Mundo, né? Mas vamos ver qual que é o planejamento. Cruzeiro e Atlético vão voltar no mesmo dia, por incrível que pareça, no mesmo horário, a reapresentação depois dessa parada. Espero que Barba, Arthur Jorge, todos estejam muito centrados e vendo aonde foi as deficiências e o que pode se fazer para melhorar. Tenho dito, Matusalém Gonzaga ao canal, gente, inscreva, deixa o seu like, compartilha. Só lembrando para vocês uma coisa, nós superamos hoje 1.616 inscritos, a nossa meta agora é 2.000 inscritos. Eu tenho certeza, se você compartilhar, pedir o seu amigo, o seu vizinho, vamos chegar lá. Like, dedinho para cima assim, ó, joinha, inscreva no canal e compartilha para nos ajudar, ok? Seleção brasileira, a Copa do Mundo daqui a 3 dias começa. E eu tenho componentes aqui, já vesti de verde e amarelo. Eu também gostaria de vestir, mas por enquanto não. Para mim, 4 candidatos ao título. Minha opinião, não sou dono da verdade. Não necessariamente nessa mesma ordem. Só o Brasil que eu vou manter a ordem do que eu vou falar. Portugal, uma das melhores seleções que vai fazer justiça ao Cristiano Ronaldo. Porque todo esse período das 3 Copas que ele disputou, ele tinha um time horrível. Era o Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal. Hoje não, Portugal está com um time muito bom e muito forte, e muita gente jogando bola. Então, na minha opinião, Portugal, candidatíssimo ao título. Nós temos a França, que é a atual campeã. Se o Mbappé voltar a jogar bola e esquecer um pouco do extra-campo, ele pode ajudar a França a voltar até um bicampeonato consecutivo. O Mbappé, esse último jogo dos amistosos, pelo que eu vi, eu vou te falar, está longe daquele Mbappé da Copa passada. Muito longe. Nós temos a outra seleção argentina. 10 jogadores machucados. Estão retornando. Entre eles, o maior jogador, um dos maiores, né? Porque a Argentina teve muitos bons jogadores. Um dos maiores, que é o Messi. Eu coloco o Messi um pouquinho, não sei, se acima ou se abaixo do Maradona.
e muito próximo do Pelé, porque o Messi jogou demais. Esse eu vi do início ao final da carreira. Jogou e joga muita bola. Jogou e joga. Então tem Argentina, Portugal e França. E o Brasil, para mim, em quarto lugar. Para mim, o Brasil em quarto lugar. Tá? E eu deixo uma pergunta para meus amigos aqui. Debater comigo. Aqui é livre, opiniões livres. O Brasil tem uma estrela hoje? O Brasil tem alguém para poder falar assim, olha, tem um jogador acima da média hoje? Aí vamos falar, o Neymar. Ah, legal. Voltando de contusão, se o resultado está dentro do previsto para o que vai acontecer. Mas o Neymar, eu não vejo ele jogar 2 anos. Para mim é uma incógnita. Pode chegar e acabar com a Copa, como o Ronaldinho Fenômeno fez. Mas tem que ser dentro de campo. Se o Neymar estiver acima da média, ou dentro da média do que ele é possível, capaz de fazer, eu coloco o Brasil em terceiro lugar. Se o Neymar estiver abaixo, ele cai nas oitavas. Minha opinião. E não sou dono da verdade. Em hipótese alguma. Entendeu? Porque o Brasil não tem nenhum jogador que sobressaia nesse time do Ancelotti, que é um baita treinador. Na minha concepção, são 210 milhões de brasileiros. Cada brasileiro é um técnico. Mas na minha seleção, eu não convocaria os jogadores mesmo que o Ancelotti convocou. Eu. E principalmente, quando o Wesley machucou e foi cortado, eu não levaria alguém do meio de campo. Eu levaria alguém para poder, o lateral, eu levaria alguém para poder somar ali, criar. Porque essa criação da seleção brasileira, pelas seleções que eu já vi de 82, de 86, de todas, exceto a de Lazzaroni, não tem, gente. Não tem um jogador acima da média. Não tem. Vamos aguardar. São 19 horas e 16 minutos, em cima do ponto, passando um minutinho só, estou terminando aqui meu comentário, deixando um grande abraço para vocês e avisando que Matusalém Gonzaga o canal, inscreva, deixe seu like, compartilhe. E dia 12, Mr. Krabby, faça a reserva lá, tá? Procura nas redes sociais, você vai encontrar, que nós vamos garantir a qualidade para você, uma noite romântica maravilhosa. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e com você. Cada um dos meus comentaristas, inclusive o Marco, que está lá no Rio de Janeiro, que é o nosso correspondente, vai ter os seus minutinhos para poder falar de assunto livre. E o assunto que eu ia trazer para discutir aqui, primeiro, que poucas pessoas estão falando. Primeira vez que tem uma Copa em 3 países. Outro ponto. O clima nos Estados Unidos está com um sol maravilhoso. De repente, entra o alarme. No Mundial de Clubes, isso aconteceu, gente. 1h30 a 2 horas com os jogos paralisados. Sabe o que isso significa? Em rentabilidade, em patrocínio, em horário para uma televisão, em horário para uma transmissão, esperar 1h30 para poder recomeçar um jogo? Estou falando de Mundial de Clubes, estou falando do Mundial da FIFA, de seleções. Outro aspecto, contusões. Quantos jogadores têm contundido em cima da hora? Vamos conversar a esse respeito, ok? Gabriel, vou começar com você. Bom demais ter você aqui, o assunto é livre. Você não precisa de concordar com nada do que eu falei, entendeu? Para você ter a liberdade de colocar a sua opinião, sabendo que é a sua opinião. Tá bom. Seja bem-vindo. Boa noite, chefe. Bernardo, Alícia, Anderson, Bart, Marco lá no Rio de Janeiro, Maicon na produção. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Queria pedir para vocês se inscreverem, deixar o like. Sempre falo, não custa nada, ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Um estúdio top, melhorando a internet, melhorando o áudio, uma produção magnífica que a gente está. De graça, isso nos ajuda bastante. Eu venho aqui com o meu tema, o futebol, sempre o futebol continental, né? Mas como as ligas estão paradas devido à Copa do Mundo, a gente tendo amistosos, eu queria pedir licença aos senhores para falar um pouquinho de janela de transferência, que é sempre um tema polêmico, sempre um tema que mexe com o mercado nesse período de férias dos jogadores. Vamos falar primeiro das chegadas. O Cruzeiro fechou a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas, do Racing, valores que giram em torno de 6 milhões de dólares.
É um jogador com características diferentes do Kaique, que é o nosso lateral titular atualmente. O Rojas é um jogador mais ofensivo, de menos imposição física, mas que muito, muito qualificado no cruzamento e na chegada ao ataque. Vale lembrar que ele estava naquele elenco do Racing que conquista a Sul-Americana de 2024, em cima do Cruzeiro, infelizmente. Enfim. E o Cruzeiro está de olho também no Gabriel Peck, ponta de direita, jogador canhoto, que joga no Los Angeles Galaxy, com passagem pelo Vasco, um jogador novo ainda, com ótimos números na Major League Soccer, a liga americana de futebol. Porém, um jogador que no Brasil foi muito contestado pelo torcedor do Vasco, um jogador que produzia bastante em campo, mas que era lamentado pelas suas decisões na hora principalmente de finalizar as jogadas. É um jogador que pode agregar o elenco do Cruzeiro, é um jogador que entra naquele perfil de jogador que marca a lateral, que ajuda na recomposição, jogador com características interessantes, mas que, por exemplo, não é superior tecnicamente ao Sinisterra, que é um jogador muito qualificado que a gente tem aqui. Agora, falando de saídas, o Cruzeiro recebeu uma proposta de 7 milhões de euros do Krasnodar da Rússia pelo volante, ponta, meia, multifunções Christian. O Cruzeiro recusou essa proposta, considerou baixa. O Christian é um jogador ainda novo, joga em várias funções do campo, tem potencial de revenda. Para mim, o Cruzeiro faz certo em recusar essa proposta, muito baixa para um jogador do calibre dele. O Cruzeiro comprou o Christian por cerca de 2,7, 3 milhões de euros, na época que o jogador estava em baixa, no rebaixado Atlético Paranaense. Hoje o Christian tem um valor de mercado muito mais alto, vem de 2 grandes temporadas, é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão, faz certo o Cruzeiro em recusar. E o Cruzeiro recebeu uma proposta do Como da Itália, equipe treinada pelo espanhol Cesc Fábregas. Não se foi revelado o valor dessa proposta, chegou hoje ao Cruzeiro, foi divulgada hoje, acabou vazando. Se especula valores de 14, 15 milhões de euros. Na minha opinião, um valor baixo para o Kaique. É um jogador muito novo ainda, que sim, está em final de contrato, né? O contrato do Kaique acaba no final do ano que vem. O Cruzeiro tem que vender esse jogador antes que ele possa sair de graça, mas é um valor muito baixo para um jogador que, na minha opinião, poderia ter ido para a Copa do Mundo. Jogador de imposição física, de marcação muito boa, numa posição muito carente do futebol mundial atualmente. Por enquanto é só, chefe. Guarda o resto para o nosso debate, que vai pegar fogo hoje. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Isto para nós é o mais importante, né? Eu vou falar com o Bernard agora, meu grande amigo Bernard. Gente, semana passada, depois do programa, quando aconteceu aqui, viu, Alice? Aí eu falei, Bernard, onde você mora? Vou pegar um Uber. Eu falei, não, você vai comigo. Te levo você até lá perto da sua casa. Só que lá é um cruzamento. Eu tive que parar meu carro na outra esquina. Ô, Bernard, como é que eu vou descer aqui, chefe? Vou atravessar a rua. Eu falei, calma, Bernard. Eu pego na sua mão e atravesso a rua, entendeu? Então, o Bernard, além de soltar papagaio com ventilador, jogar finca no carpete, agora, gente, eu tenho que pegar na mão dele para poder atravessar a rua e levar ele até a casa dele, entendeu? Mas o Bernard mora dentro do meu coração e não paga aluguel. Você está rindo aí, né, Marco? Olha só, o meu sofrimento, o que eu passo. Bernard, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, chefe. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice, nossa nova comentarista do Atlético aqui, né, junto com nós. Boa noite ao Anderson Albate também. Esse aí é um cara diferencial, o Michael também na produção. Falar de seleção, né? Não brasileira, que eu vou deixar pro Bart falar, mas falar aí das europeias que jogaram também. Tivemos aí problema do calor, né? Como o senhor falou, chefe. Principalmente com a Inglaterra e com a Noruega, né? Tivemos um problema muito sério, né? A Inglaterra sofrendo bastante, calor de 32 graus lá nos Estados Unidos. O que também foi problema no Mundial de Clubes da FIFA, né? Como o chefe também tinha falado antes. Foi um problema muito sério, principalmente para os times brasileiros, né? Que não são muito acostumados com esse. Tirando o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, que jogam, né, no Rio. Então eles têm um pouco de costume com isso. Mas agora Palmeiras sofreu bastante, hein? Em relação a isso, e principalmente times europeus, né? Então, Noruega, os caras tiraram a roupa, não estavam conseguindo jogar, treinar, né? Faltando aí 3 dias para começar a Copa, vão fazer a cobertura, tem México e África do Sul agora na quinta-feira, primeiro jogo, 4 horas da tarde. Joguinho bom pra gente ver aí, que foi o mesmo jogo de 2010, né? 2010 a abertura, 2010 também foi esse, México e África do Sul, onde a África do Sul venceu, se eu não me engano, 2-0, 1-0, agora me fugiu o placar aqui certinho. Eu tinha 1 ano de idade quando teve aquela Copa do Mundo, eu sou mais novo da mesa aqui, então, né, eu não tenho muito que fugir disso aí, não.
Sobre a Europa, tá parada também, não temos nenhuma especulação de mercado de transferência. A gente teve mais as seleções jogando. A França ganhou hoje. Fala do Olysée agora aí, 3 gols hoje, marcou um hat-trick contra, mas também é uma seleção muito fraca, né? Irlanda do Norte também não tá na Copa, mas fez os 3 gols lá. Lembrando que a França estava perdendo o jogo, né? Por 1-0. O Olysée foi lá e meteu 3 gols. De uma vez por todas lá para acabar o jogo. Tivemos também vitória da Itália, não tá na Copa, mas venceu a Grécia, né? Também por 1-0. Venceu a Grécia por 1-0 e Liechtenstein por 1-0. Duas seleções que não estão na Copa. E, chefe, vou fazer uma pergunta. A seleção já não tá na Copa. Pra que vai jogar amistoso? Boa pergunta. Porque, na realidade, isso é composição, calendário da FIFA. Entendeu? Então, muitas das vezes, aqui no Brasil, por exemplo, quantas vezes nós vemos o Brasil enfrentar uma Inglaterra, uma Argentina, uma França em amistoso? A gente não vê, né? São jogos que são guardados a 7 chaves, na palma da mão, para ocasiões especiais. Então, dificilmente vai ter confronto muito direto. Esses jogos são jogos tipo caça-níquel, preparação, exatamente, antes da Copa do Mundo. Mas não faz sentido, né? Uma seleção que não tá numa Copa há 3 anos, o que é uma vergonha, né? No nível da Itália aí, não tá fora, mas, pelo que eu vi aí, a Itália vai jogar de 2030, porque ela vai ser a sede da Copa de 2030, então obrigatoriamente ela vai jogar aí a Copa. Mas rumores aí, que a gente não tem definido ainda a Copa 2030, se vai ser na Itália ou na Arábia Saudita. Então é um dos 2 países aí. Chuto mais aí, deve ser os árabes. A França, essa mesmo que ganhou hoje, perdeu para a Costa do Marfim de 2-1 na quinta-feira passada. Jogo de virada com o gol do irmão do Doué, esse mesmo que joga no PSG. Seu irmão, que é marfinense, fez o gol do empate, participou do gol da virada do Diallo, que joga no Manchester United hoje. O time do Costa do Marfim não é ruim não, chefe. Se a gente for olhar assim, jogadores bons. Não é uma seleção muito fraca, mas está num grupo onde ela não é favorita a passar, né? Um grupo muito complicado aí da Costa do Marfim. Mais tarde a gente vai falar sobre quem é favorito pra mim. Só falando, o chefe falou hoje no início 4 favoritos, pra mim são 6 favoritas a título. Pra mim você não falou uma das vezes que era mais importante que a Espanha, por exemplo. Você não citou a Espanha. Não. Pra mim a Espanha é uma das favoritas. Claro que depende de um jogador, que é o Yamal, né? Mas que a defesa da Espanha é muito fraca. Porém, é uma seleção muito forte. Concordo com a França em primeiro. Acho que a França é uma seleção é a mais forte do mundo hoje, tanto no ranking da FIFA quanto no papel. Portugal também, Argentina. Se a Inglaterra tivesse convocado alguns jogadores, eu acho que ela também estaria aí dentro. Mas como faltou, por exemplo, o Palmer, né, um dos principais jogadores aí, não convocado. E o Brasil, eu acho que também entra nesse ranking. Apesar de ter um time bom, o time do Brasil, mas que doeu o olho contra o Egito, doeu, hein? Deixa o like, se inscreva no canal de graça, como o Gabriel falou. Vamos que vamos pra cima. Agora, esperar a Copa do Mundo 3 dias aí pra ela começar. Eu daqui, você daí, com o programa que é feito para você e por você, Matusalém Gonzaga do canal, inscreva, deixe seu like e compartilhe. Uma perguntinha aqui, para toda a galera que está aqui chegando no chat aqui, para a Júlia, Dona Cleusa, minha esposa, beijo no coração. Deixa eu ver mais quem aqui, o Semisvaldo já chegou aqui agora, o João. Batoné da galera. Muita grande que está chegando aqui. Então, como é que está chegando a imagem e o áudio aí para vocês? Manda aqui para mim aqui, para eu poder acompanhar aqui, tranquilo, junto com vocês aqui, ok? Isso que tá avisa, viu, chefe? Lembrando uma coisa aqui para vocês, prestem bem atenção. Por causa dessa guerra, o Pelé que já parou uma guerra, a seleção do Irã, entendeu? Tem que ficar no México, sair do México, ir para os Estados Unidos, jogar e retornar ao México. Uma logística, para mim, desproporcional. Sou totalmente contra, porque se fosse aberta a torcida do Irã, você tinha que ter uma segurança anormal. Mas uma delegação com nome, sobrenome, de pessoas concentradas que vão jogar a Copa, eu acho que está havendo uma baita, desculpa a expressão, sacanagem com o time do Irã. Que, salvo me engano, só ganhou uma partida oficial ou empatou uma, não sei. Entendeu? Porque acho que foi o máximo que o Irã chegou. Depois eu vou verificar aqui. Mas boa noite, Alice. Bom ter você aqui fazendo parte oficialmente da turma do Gastrobol, habilitando essa mesa. Eu olho para o lado do Gabriel, que terrível. Eu olho para o lado de cá, o Bart, nosso Pai do Céu. Nosso Pai do Céu, Deus tem misericórdia. E tem que carregar uma criança no meu colo. Caprichou de mim. Aí você já viu, né? Desculpa aí, por favor. Aí você abrilhanta a nossa mesa. Que bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o Matusalém por ter me colocado com esse time. Estou muito feliz de fazer parte. Agora
agora, né, oficialmente dessa bancada para discutir toda segunda-feira futebol, trazer as informações. Enfim, primeiramente precisava fazer esse agradecimento. Segundo, boa noite a todos, boa noite pessoal de casa, boa noite chefe, agora oficialmente, né? Boa noite a todos do estúdio. Eu vou pedir também para vocês se inscreverem, deixarem um like, né? Porque é muito importante para a gente, divulga o nosso trabalho. E é isso. Bom, no futebol, né? Futebol mineiro parado, mas não quer dizer que está parado nos jogos, também estão paradas as notícias. Vamos começar aqui com o Clube Atlético Mineiro, né? Temos uma janela de transferências aí, uma janela bem preocupante, porque o Atlético precisa de reforços, mas já sabemos que não teremos os reforços que vão brilhar aos nossos olhos. Chegou, né, na semana passada, assim, de supetão, ninguém estava esperando o Léo Duarte, né, de 29 anos, está chegando aí para poder fez um contrato até 2029. A gente estava esperando um zagueiro ali para ficar no lugar do Júnior Alonso, né, um zagueiro canhoto, mas assim, o Atlético está trabalhando de uma forma bem, assim, interna, porque nem os principais setoristas, comentaristas ficaram sabendo dessa contratação, foi uma surpresa para todo mundo. Espero que venha para poder agregar, né? Mas foi prometido pelo Pedro Daniel uma entrevista, um zagueiro para ficar no lugar do Júnior Alonso. Estamos esperando essa contratação. É importante lembrar também que a folha do Atlético teve uma aliviada boa, né, com a saída do Hulk, que causava uma despesa muito grande, então estamos esperando. E aí tínhamos, né, a esperança do Fred também agora aqui no meio do ano, mas vieram notícias agora, né, mais cedo, de que deu uma esfriada. Ele conversou com a esposa e tudo mais, e está mais tendencioso a cumprir a outra temporada na Turquia, ficar por lá mesmo. Então deu uma esfriada bem boa. Já tinha dado uma esfriada, porque não uma esfriada, mas uma dificultada, porque tinha uma compensação financeira, e conforme foi dito pelo Pedro Daniel em várias entrevistas, o Atlético não estaria disposto a fazer um aporte muito grande na contratação. Então, o Fenerbahçe não ia liberar ele sem compensação financeira, e isso estava causando um entrave, mas tinha um lado bom, que era a vontade do Fred de retornar. Como ele já não quer mais retornar, pelo que parece, então deu uma esfriada bem boa, e aí é um balde de água fria no atleticano, né, que já estava meio que contando com isso para a próxima janela, né, para a próxima temporada, que vai ser muito difícil, que a gente tem vários campeonatos, o Atlético está classificado nas duas competições, mais o brasileiro, então é bem difícil com este elenco que nós temos, né, se não reforçar, infelizmente não vamos ter grandes expectativas. Outro ponto importante é que o Atlético agora criou um quadro, né, que começou hoje, divulgado em todas as redes do Atlético, que é por dentro do Galo, com o Pedro Daniel, que ele dá as principais notícias. Hoje foi o primeiro dia, e ele falou sobre o aporte de 530 milhões que veio da família Menin, né, que vai vir para cobrir a dívida bancária, que o Atlético tem um gasto muito grande, né, com esses juros, então vai ser para apagar incêndio, vamos dizer assim. Foi uma coisa mais do mesmo, falando que o Atlético está investindo em centro de treinamento, está investindo em jogadores, então foi ao meu ver, o que pareceu foi para dar uma satisfação para a torcida sobre o aporte que a torcida vem, né, cobrando tanto, os setoristas vêm cobrando, todo mundo vem cobrando, porque a gente sabe que sem esse aporte o Atlético não vai conseguir ser minimamente sustentável, e isso preocupa muito, né, porque isso influencia diretamente na contratação de jogadores, em janelas, transferências, enfim. Em questão de saída, o Atlético ainda não só falou do Júnior Alonso, na realidade nem falou do Júnior Alonso. O próprio Júnior Alonso veio falando que era o último jogo pelo Atlético, o Atlético não soltou nenhuma nota, não falou nada, o Paulo Brax, como sempre, omisso, nenhuma entrevista, nem nada. Estamos esperando pelas saídas. Tínhamos, perspectiva da saída do Renier, mas que já veio e falou também que pretende ficar no Atlético. Dudu também vem falando que pretende ficar aqui, que gosta de jogar aqui. O Scarpa é sempre aquela incógnita, porque a gente sempre acha ele afastado do clube, mas ele tá sempre nas redes sociais ali ativo, falando que gosta do Galo, vamos Galo, então tá tudo muito perdido, como sempre. Enfim, e aí temos mais algumas notícias, mas que ainda não foram confirmadas, né? O Atlético vem tentando também a contratação de jogador do Flamengo, mas a gente sabe que sem compensação financeira é impossível. Se o Paulo Barcos conseguir isso, eu acho que eu subo naquele galo de metal lá da Arena MRV e fico lá
gritando o nome dele, porque é praticamente impossível, não vai acontecer. Paulo Brax, meu filho, sem dinheiro, vai ser bem complicado, tá? Já tô te avisando, vai ser bem complicado, vai vir tudo pro seu lombo de novo, porque o Rafael Menin saiu, então você virou ali, ó, o escudo deles, então pode ter certeza que vai cair nas suas costas de novo. E aí tivemos, igual o chefe falou, 100 dias de barba, né? Assim, ao meu ver, depois vamos falar mais, mas ao meu ver é um trabalho que não dá muito para você criticar muito, nem falar que foi muito bom. Na realidade, agora parece que o time se encaixa, mas ao mesmo tempo faltam muitas peças e a gente não tem banco. O Barba chegou, a janela já estava praticamente fechada, não tinha muito o que ele fazer. O Atlético tem um problema muito grande quando sai para jogar fora de casa, não consegue vencer. A gente tem uma irregularidade muito grande do time, problemas internos, crises internas. Então eu acho que colocar a culpa toda nele agora é até injusto. Eu já disse algumas vezes e repito que a questão dele ser muito 12/8 me irrita um pouco, ele não ter esse ímpeto, então eu acho que até para vestiário é ruim, mas vamos ver como vai ser nesse retorno da parada da Copa. E só para falar do Brasil, que eu preciso falar, gente, como joga bola o tal do Endrick, meu Deus do céu, e como ele tem aquela coisa de chamar a torcida, aquela vibração, parece que o menino, assim, ele quer muito, e eu acho que isso vem muito perdido no futebol, sabe? Aquela coisa de identificação mesmo com torcida. Eu achei ele muito excelente, eu acho que ele vai brigar pela vaga de titular nessa seleção brasileira, espero que dê tudo certo. Tivemos a lesão também do Wesley, muito triste, e agora também ficamos sabendo, né, que o Neymar foi aprovado lá pela comissão médica, que pode integrar o time do Brasil na Copa, e vamos aguardar, né? Esperamos notícias boas do Atlético, pelo amor de Deus, gente. Vamos dar notícias boas de transferência, de contratação, pelo amor de Deus, precisamos. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você, isso para nós é o suficiente, né? Lembrando aqui para o nosso Anderson, vai falar daqui a pouquinho, né? Que o Mineirão está trocando a grama em prol do Cruzeiro, né? A grama de inverno. O Mineirão está colocando lá agora. Então, como que você está vendo esse planejamento do Cruzeiro, você como cruzeirense, né? Defensor da pátria, e tem pedigree, viu? Né? Tem pedigree. Como é que você está vendo toda essa movimentação no mercado e também da Copa do Mundo? O tempo é seu, Anderson. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está com a gente aí, seguindo a gente aí. Dá um like aí, como sempre, a gente pede aí. Bom, eu vou falar do Cruzeiro. Tem muita especulação de contratação. O único contratado até agora é o Rojas, né? Exato. E eu acredito que vai mais uns 2 ou 3 jogadores, mas o Pedro BH, como o pessoal sabe que ele investe pesado na janela, então está aumentando o custo do jogador vindo para o Cruzeiro. O Cruzeiro falar que é interessado, o preço do camarada vai lá para cima. Agora, eu estou vendo muito na imprensa o pessoal falando que o Cruzeiro precisa vender. O Cruzeiro não precisa mais vender jogador. O pessoal ainda não entendeu que a SAF do Cruzeiro é diferente. O Pedro BH é cruzeirense. Ele não precisa de dinheiro. Só vai sair do Cruzeiro quem quiser sair por uma questão de querer jogar no Barcelona ou na Europa. Até salário eu acho que ele cobre. Então, está muita especulação que vai sair fulano de tal. O cara gastou 200 milhões para trazer o Gerson, vai vender o outro por 50? Não vai. O Cruzeiro não precisa vender jogador hoje, com a SAF que tem aí. Só sai o jogador que não estiver satisfeito do Cruzeiro, quiser jogar no Barcelona, que tem razão, que é uma oportunidade, que é o caso do Kaique. Estão especulando que o Barcelona está de olho nele, mas não teve nada oficial ainda. Mas o Cruzeiro, eu acho que vem mais uns 2 ou 3 jogadores para reforçar. E o Pedro para liberar um jogador só se o cara for embora. Isso é a minha opinião, do que eu acho, pelo que o Pedro vem investindo. Ele não vai trazer o Gerson por 200 para vender o outro por 50. Já é um jogador experimentado, que a torcida gosta, que é comprovadamente um jogador que resolve a posição dele, que é o Kaique. Então eu acredito nisso. Acho que o Cruzeiro agora, não vou ficar falando de contratação, porque eu só vou falar quando tiver fechado. Agora, falar do Brasil um pouco. O Brasil, eu vi entrevista ontem do Parreira, da Record, e vi a entrevista do Romário. Os dois falaram a mesma coisa. Todo mundo especula, a França é favorita, eu acho que Portugal está com um time muito bom, a Espanha, mas na hora que o pessoal olha para a camisa amarela, é diferente. O Brasil tem um respeito no mundo,
A camisa pesa muito. O camarada olha ali, essa camisa faz a diferença. E o Brasil, para mim, sempre será favorito em qualquer competição que ele disputar. Lógico que o time não está desacreditado ainda, mas sempre teve jogadores bons, nunca teve. Todo jogador toda posição da seleção brasileira tem um jogador bom. Nós não temos jogador mais ou menos, todos são bons. E se tirar 25 lá e colocando 25, fica do mesmo nível, porque o Brasil tem muita variedade de jogador, tem quantidade de jogador. Infelizmente não tem aqueles craques mais igual o Zico, igual o Pelé, Rivelino, Tostão, Celó, mas tem aí os jogadores de alto nível também. Só o Neymar, que eu acho que ele é um pouco acima da média do pessoal todo, mas infelizmente está nessa situação aí. Eu confio no Brasil na Copa do Mundo. A torcida tem que dar uma moral para o Brasil, tem que acreditar. E eu vejo muita gente torcendo contra, eu acho um absurdo isso daí. O Brasil está na hora de ganhar uma Copa do Mundo, porque o futebol brasileiro merece, valoriza mais o futebol brasileiro. Tem tudo para ser um dos maiores futebol do mundo, uma liga expressiva. Todo mundo fala da Inglaterra, da Alemanha, do Bayern. Pô, nós temos grandes clubes aqui investindo muito agora, e é uma hora da seleção trazer esse título para o Brasil e valorizar o jogador. Quem sabe os jogadores ficarem mais no Brasil, esses craques, não saírem tanto do Brasil, com a SAF chegando, com o Flamengo com dinheiro, com o Palmeiras com dinheiro. Os salários dos jogadores brasileiros estão competitivos com o pessoal da Europa hoje. Então é uma hora boa para o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Por enquanto é isso, chefe. É isso aí, eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você, isso para nós é o suficiente. Matusalém Gonzaga no canal, inscreva, compartilhe, deixe o seu like, rumo aos 2.000 inscritos, hein? Começamos agora, tá? Já passamos de 1.600. Com a sua contribuição, vamos bater os 2.000 rapidinho, ainda nesse mês ainda de junho. Ó, é uma meta, hein? 100 likes aí para nós, ajuda aí. Vamos lá para o Rio de Janeiro, agora, com o Marco. O Marco está lá no Rio de Janeiro para trazer as novidades dos clubes lá do Rio de Janeiro e também, Marco, dá o seu pitaco da seleção brasileira, né? Porque daqui a pouquinho vem o debate. No debate nós vamos colocar para quebrar hoje aqui, porque eu não concordo que a maioria da seleção tenha cancha para chegar e disputar título, não. Vamos competir. Para ganhar, para mim são 3, 4. Se reduzir, eu vou para 2, hein? Eu sou chato. Boa noite, Marco. Boa noite a todos, boa noite à bancada, boa noite aos nossos seguidores, na nossa audiência. Deixe o like, se inscreva no canal, é de graça, o canal cada vez com mais qualidade, tudo para você, gente. Então se inscreve aí de graça, tem uma meta a ser batida, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Chefe, aqui no Rio, Cebolinha e Luiz Araújo estão negociáveis, mas precisa ter dinheiro, tá? Tem que fazer propostas vantajosas, porque o Flamengo não está com disposição para vender, tá? Outra expectativa é com relação à estreia do Hulk. O Hulk ia estrear contra o Bragantino, só que o Bragantino vai ter que jogar o playoff da Sul-Americana justamente no dia 22. O Sport Cristal, inclusive, esse confronto sai o time que vai jogar contra o Atlético, né, na oitava da Sul-Americana. Então, a diretoria ainda não definiu se o Hulk estreia contra o Grêmio fora de casa ou em casa contra o Bahia, né? E muita expectativa, porque o Hulk vai ter, assim, companheiros de muita qualidade, né? O Cano, o Pérez, o Acosta, o Canóbio, o Savarino. Então, existe uma expectativa de que ele vai poder jogar o futebol dele com mais qualidade, que nos últimos tempos no Atlético faltava algum do lado dele. Ele realmente desenvolveu melhor o futebol. Chefe, mas eu queria trazer, porque o futebol, a Copa do Mundo, o Brasil está parado, mas tem 3 pontos que tivemos decisões importantes, né? A Copa Sul-Sudeste saiu campeão, foi o Avaí. A decisão foi Avaí e Chapecoense. Coincidentemente, Avaí e Chapecoense estão no Z4, né? O Avaí abre a mão do rebaixamento da Série B e a Chape lanterna do campeonato. E eles chegaram na final da Copa Sul-Sudeste, primeiro ano dessa Copa, né? O vencedor, que é o Avaí, vai jogar já na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem.
Então, parabéns ao Avaí, campeão. O primeiro jogo foi 3-0 em casa, perdeu de 3-0 para a Chapecoense fora de casa, e nos pênaltis foi vencedor. Já na Copa Verde, o Anápolis enfrentou o Paysandu, venceu em casa, mas acabou perdendo por 4-0 o Paysandu. Lá o Papão vai e se sagra campeão da Copa Verde. Com isso, também vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. E, por fim, a Copa do Nordeste, que tem já tanta tradição, né? A decisão foi o Fortaleza contra o Vitória, do Daí Ventura, né? E o Thiago Carpini, né? 2 bons técnicos. O primeiro jogo lá na casa do Fortaleza, o Fortaleza abriu o placar e levou a virada, 2-1. E no Barradão, coincidentemente, a mesma coisa. Porque o Fortaleza joga bem, faz 1-0, mas o Daí Ventura acerta o time no intervalo e consegue a virada de novo, 2-1, e o Vitória, depois de 16 anos, levanta a Copa do Nordeste, quinto título, um prêmio para o Jair Ventura, que tem feito um bom trabalho desde o ano passado, pegou Vitória na zona do rebaixamento e conseguiu manter a equipe na Série A, faz um bom campeonato brasileiro esse ano e agora consegue esse título um pouco petista. E mais um registro para fechar aqui o meu início, é que na estreia da Copa do Mundo, nós vamos ter brasileiros em campo. O árbitro vai ser o Wilton Pereira, né? E um dos assistentes do Bruno Pires e o Bruno Coxinha. Então a gente deseja boa sorte à arbitragem, que nem sempre é tão boa aqui, né, no Campeonato Brasileiro, mas o Wilton Pereira aí vai ser o juiz, né, da estreia em México contra a África do Sul. É isso para iniciar, chefe. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você, junto e misturado, sempre. Não se esqueça disso. Matusalém Gonzaga ao canal, inscreva, deixe seu like, compartilhe. Sem você, do outro lado, nós não vamos conseguir chegar aos 2.000 inscritos. Nos ajude, precisamos de você, ok? Agora vamos chamar aqui o Bart, que sempre arremata, né? O Bart é aquele camarada polêmico, chato, entendeu? Mas necessário. Porque ele fala de coisas assim que quer me contestar. Não que eu seja o dono da verdade, mas o Bart tem a sua opinião e ele é muito incisivo. Boa noite, Bart. Boa noite, chefe. Tamo junto. Boa noite pro senhor. Boa noite, Anderson. Boa noite, Alícia. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Maico. Boa noite 2 vezes pro Marco, que semana passada eu não mandei boa noite pra ele. Fica 2 aí pra pagar o de semana passada. E boa noite pra todo mundo aí dentro de casa também, mais uma vez aqui com a gente no Gastrobol. Hoje, 8/6 de 2026, e a gente no ar aqui agora, cada vez melhor nesse estúdio maravilhoso aqui, né? Do futebol nacional, né? Dentro do que o Marco trouxe aí, algumas equipes ainda jogando aí pela Copa Nordeste, a própria Série B não parou, o chefe já lembrou e o América joga daqui a pouquinho, se não tá jogando, daqui 15 minutos, né? A América entra em campo, mas obviamente aí futebol da Série A, né? Tá parado aí, então obviamente que o canhão aí está voltado para a Copa do Mundo, para as seleções aí. Obviamente que, mesmo aquele que fala que não gosta, né, que não vai torcer, mas vai chegando a hora, vai chegando a Copa do Mundo, acho que mexe com todo mundo, é uma época sempre muito gostosa aí de se viver. E para contrariar um pouco, eu vou começar concordando com o Anderson aqui. Acho que tá assim, bem dentro bem próximo, né, a gente precisa de vencer aí a Copa do Mundo, já 24 anos sem vencer. Lembrando que o tempo que a gente mais ficou foi esse tempo, né? 24 anos, de 70 a 94, e agora a gente está aí repetindo. Só que 94, por mais que a seleção estava desacreditada, tínhamos Bebeto, tínhamos Romário, tínhamos Tafarel no gol, né? Enfim, acho que desta feita aí, o único craque que a gente tem, que é o Neymar, ainda está aí dentro dessas condições todas. Mas além do Neymar, como já foi trazido aqui também pelos nossos integrantes, muito bem feito, o Hendrick, né, a Alicia lembrou muito bem, está decidindo aí os jogos, mesmo com poucos minutos em campo, né, colocando aí aquela pulga atrás da orelha do Ancelotti. Eu gosto muito do que o Ivo Thiago vem apresentando, tanto no clube como na seleção. Contudo, acho que nesse último amistoso ele perdeu uma oportunidade de se mostrar melhor, né? Teve oportunidades de marcar ali na seleção brasileira, você não pode dar mole, né? É muita gente boa brigando por posição. Eu acho que ele acabou ali desperdiçando 1 ou 2 oportunidades
que dava para ter feito o gol. Nada que, obviamente, vai acabar com a carreira dele ou algo assim, mas são oportunidades que não se pode perder dentro da seleção. E o Hendrick entrou depois e acabou fazendo o gol importante, o gol da vitória. Mas acredito que o Igor Thiago pode ajudar muito também. Acho que ele perdeu um pouco de espaço com essa situação aí. Para falar também sobre o Neymar, né, que é essa contusão, ele fez o primeiro exame aqui no Brasil, agora fez um segundo exame lá nos Estados Unidos, e a CBF vê com uma boa evolução, né? A possibilidade, uma probabilidade dele já jogar contra o Haiti. Todavia, eu acho que se puder esperar um pouco mais também, né, se o Brasil estiver indo bem dentro da competição, de repente ele pode ficar pronto ali para o último jogo da fase de grupos, ou até para as fases finais, né? Lembrando que teremos 16 avos de finais, depois oitavas, né, chefe? Então teremos uma fase final a mais aí desta feira. Então, vamos ver aí o que a gente pode aguardar aí com o Neymar. Obviamente, a saída do Wesley, né? A contusão que ele sofreu aí é sempre triste. Isso é comum, né? Acontece com uma certa frequência em seleções ou até na própria seleção brasileira. Então, Wesley, garoto, provavelmente terá outras oportunidades, mas é sempre o Wesley que estava se mostrando um dos atletas mais ansiosos ali com a oportunidade. E, óbvio que de tudo de ruim, tirar algo de bom para o Ederson. Virou uma oportunidade. Lembrando que o Ederson, salvo engano, veio do Deportivo Brasil, mas teve uma passagem pela base do Cruzeiro também, e foi muito importante numa época do Cruzeiro, estava muito mal, né, em situações que não cabe ao Cruzeiro, mas ele foi um jogador importante. Acredito até que não ficou por aqui naquela época, porque ele era muito maior do que o Cruzeiro estava vivendo naquele momento, e obviamente oportunidades viram, e ele foi para o Corinthians naquele momento. O Cruzeiro estava mal, não conseguia segurá-lo, e o dinheiro era importante naquele momento para poder tirar o Cruzeiro de um certo sufoco. Mas tem sim uma passagem importante pelo Cruzeiro. O Ederson é esse que vai para o lugar do Wesley. O Bruno Guimarães rebateu aí os pessimistas, né? Acho que ele está tem que fazer isso mesmo, obviamente está lá, ele não vai concordar com os pessimistas com relação à seleção, mas eu só queria lembrar que eu concordo com antes, a amarelinha tem muito peso ainda, assim, de fato tem, mas acho que não somos mais aquela seleção temida como em outros tempos, né? Inclusive em outros tempos com grandíssimos jogadores, vídeo 2006 ou 98, a gente ainda não venceu. Então, vamos lá, torcer, eu vou muito, sou Pacheco sim, vou torcer muito para a seleção brasileira. Contudo, estamos aí na expectativa, confesso que um pouco menor, até para não me frustrar, chefe. Sobre os clubes mineiros ou brasileiros, a gente fala mais aí durante o programa. Boa noite a todos, meus amigos. Eu daqui, você daí, com o programa que é feito para você e por você. Isto para nós é o suficiente. Lembrando que daqui a pouquinho, um dos maiores clubes de Minas Gerais, se não o maior, que passa por um momento difícil, vai entrar em campo. Conseguir a primeira vitória na Série B. Rezemos. Nossa senhora, hein? Oremos. Que Se você quer... Jesus amado. Os projetos novos virão. Se você quer ver o debate que vai começar em instante, dá tempo ainda. Escreva, além de gozar o canal, deixe seu like e compartilha aí para nós. Nós precisamos de você, porque este programa é feito para você e por você. Vamos trazer aqui, abra geral para nós aí, né, Maicon? Como diz o abra geral. Lá ele. Né? Para a gente poder começar esse debate aqui maravilhoso. Eu quero abraçar todo mundo que está aqui no chat, viu, gente? Bom demais. Se você quiser ganhar uma canequinha dessa aqui, ó, tá? Manda aqui, ó, no chat aqui, ó. Eu quero ganhar uma canequinha dessa aqui, ó, tá? Sabe por que eu estou dizendo? Porque tem canal da Globo que está plagiando a nossa canequinha. Tá? No Sport TV. Eu vi a canequinha no programa deles lá. Inclusive com a mesma cor. Viu? Eu vou procurar meus direitos autorais aqui para poder brigar com eles. E tem outros programas também, já com a canequinha nossa aqui, ó. Então você quer uma canequinha dessa aqui, antes que ela fique comum, manda aquele chat para nós aqui, ó. Viu? Porque todo mundo tá aqui um bocadinho querendo a canequinha do Machizano. É, né? Claro. Então tá bom, ué. Gente, vamos começar com o debate aqui. Copa do Mundo, né? É o assunto. Falta 3 dias. Eu quero acordar ainda. Porque até agora eu estou dormindo. Porque assim, não chega esse dia. Quero ver a abertura, né?
quero ver essa festa maravilhosa, contagia o mundo. Mas temos que falar da Copa do Mundo. Por quê? Quinta-feira é a festa. Sábado, às 19 horas, o Brasil entra em campo contra Marrocos. E eu vou pegar aqui o nosso amigo aqui do meu lado, Gabriel, para começar a falar aqui, puxar esse assunto. Olha, lembrando que eu coloquei os assuntos, meu Marco, aí do Rio de Janeiro, eu coloquei esses assuntos aqui na mesa. Ó. Primeira vez, 3 sedes, Canadá, México, Estados Unidos. Segundo, será que nós vamos ter, com certeza, eu quase posso afirmar, pelo clima, não pelo clima de hoje, que estava um sol maravilhoso, eu vi ao vivo de lá alguns canais transmitindo, mas pode haver aquele sinal sonoro e todo mundo tem que desvaziar campo e procurar um abrigo. Jogos no Mundial de Clubes chegou quase 2 horas parado. Terceiro, o Irã. É justo o que estão fazendo? Né? E as contusões? Tudo isso é motivo de debate aqui agora. Se você quer saber a nossa opinião junto e misturado, vamos começar com o nosso amigo Gabriel. Novamente, boa noite, chefe. Vale lembrar, é importante a gente ressaltar, que depois da Copa do Catar, que teve, se não me engano, 12 dias de preparação, uma coisa assim, essa é a segunda Copa do Mundo com menos tempo para se treinar, com menos tempo de preparação. Então, eu acho que não vai ser surpreendente, até pelo estágio que a gente está na temporada europeia, brasileira e tudo mais, a gente ter esse número alto de lesões na Copa do Mundo. E disputar esses amistosos bem às vésperas da competição se mostrou, sim, um cenário muito preocupante, muito perigoso. O Brasil perde o Wesley, que era de longe o nosso melhor lateral direito. A gente vai ter que jogar com jogadores improvisados na posição. O Danilo, que já é um jogador experiente, que sabe fazer a função, mas que não vive seu auge técnico. O Ibanez, que para mim é um bom jogador, mas não é lateral de ofício também, não tem aquele cacoete do ataque que a gente fala, de ir na linha de fundo, de cruzar. Então, uma perda importante. Vai ser complicado essa preparação. Ô, Gabriel, mas para mim, eu não sei a opinião de vocês aqui, a maior estrela dessa Copa, para mim, é o Messi. Da sua última Copa. Eu acho que não tem nenhum jogador hoje que supera ele. Não vem me falar de Cristiano Ronaldo. Eu ia falar Cristiano Ronaldo. Não. Pra então que você não pra mim? Minha opinião. E agora o Messi também estava contundido. E aí? Não, chefe, não dá o Messi, chefe. Não dá pra comparar. O Messi tá aqui, ó. Os outros, ó. Mas eu posso falar um negócio rapidinho, Márcio? Esse negócio de comparação de Copa, tem muita gente que compara uma coisa, o Messi é o Messi, beleza. Só que em Copa, eles estão falando que o Mbappé é mais decisivo, e é verdade. Não, o Mbappé jogou a Copa. Duas Copas. Uma campeão e a outra ele foi vice. E aí? E o Messi? 3 gols na final. 3 gols na final. E o Messi? Pois é, mas... Não, mas em Copa do Mundo, o Mbappé é mais decisivo. O Messi é a última Copa dele agora. O Mbappé tem uma vida pela frente. Mas tô falando, tipo assim, quem é mais decisivo hoje em Copa? Então, não tô falando decisivo. Pega a história do Mbappé e pega a história do Messi. Quem merece? Não é quem merece. Eu digo que o maior jogador, Marco, hoje... Na Copa do Mundo é o Messi. Copa do Mundo, não, beleza. Pra mim é o Messi. Beleza. Sou team chefe. Cristiano Ronaldo é o segundo. É o segundo. Sou team chefe. Tô fechado. Eu prefiro Cristiano Ronaldo, mas beleza. Mas é porque Cristiano Ronaldo ou Messi, por exemplo, eu prefiro o Messi, mas quem prefere Cristiano Ronaldo, pra mim, tá tudo bem, entendeu? Porque tá ali, muito próximo. Agora, dentro do que o Gabriel falou, é um mal necessário, né? Essa questão dos amistosos, porque também se não o faz, o jogador chega muito frio, né? Ter muito jogo é ruim, mas a falta de jogo também o jogador sente a falta de ritmo de jogo. Esse risco é um risco que precisa se correr. Agora, o que acontece muito, inclusive eu até vi isso no primeiro tempo contra... Qual foi o primeiro amistoso? O Panamá. Panamá, da seleção brasileira contra o Panamá, eu percebi, eu tive a sensação de que os jogadores, os principais ali, os que começaram no primeiro tempo, eles não estavam jogando a vera, né, como se diz. Concordo. Eu acho que eles estavam, mas eu acho até também inteligente, tá, chefe? Porque o cara, obviamente, quer ir pra Copa. Eu vi uma Ney Mazetti aparecendo aqui no chat, entendeu? Porque até agora, gente, eu falei do Messi, pra mim, o maior jogador, a maior estrela,
Ninguém da bancada aqui defendeu o Neymar. Eu nunca vi, não falei. Entendeu? Não, Você não falou porque mas não quis, não é vamos pra- dar mas esse eu tô tempo. esperando. Mas defender Entendeu? o Neymar agora. Mas não é Você nem tem próximo de oportunidade Messi. agora. É, não é Ronaldo, nem pra botar não, na mesma prateleira. Ué, ali, porque não. as Neymar estão soltinhas aí. Não, você tá doido. O Neymar tem que caminhar. o Neymar Mas é pra aqui, Messi ó. e Cristiano Ronaldo, tá, espera, né? Esperem muito, né? Ah, sei. Não tem uma. Tem uma tudo bem que o espera. Messi. Passar um vídeo do Neymar, acho que você nunca viu um vídeo dele em forma 100%, não, né? Não, claro que já. Lá em velho. 2011 para até Claro que já, mas 2016. eu falo, na minha opinião, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a Copa Ele é do muito, Mundo. joga muito mais bola do que o Cristiano Ronaldo. Copa do Mundo, O acho que vai ser Cristiano muito Ronaldo difícil. É mais Mas ele, o objetivo. Cristiano Ronaldo se cuida 10 vezes mais. É. Como Mas eles. o Neymar, o problema dele foi contusão, não foi negócio de fora de campo, foi contusão que ele teve. Aqui no Brasil, então, Verdade? Não ajuda Você na acredita? recuperação. Não, e tem, Não, e tem sério, uma você coisa. acredita nisso que você falou? você não assistiu a Copa do Mundo, o cara deu ajoelhado nas costas dele, quebrou Os caras batem no Messi e Quebrou batem no a- Cristiano Ronaldo o tempo todo também, É a mesma Anderson. coisa. É, só que Como no que mundo, não? Só o Cristiano- no só o mundo- Neymar que é, apanha. só que Neymar é no mundo, o Neymar é o abusado. Só o jogador com mais Neymar que faltas no apanha. futebol, né? O Messi não é não. O Neymar é- O Messi Mas não é é verdade. não. O Neymar humilha Cristiano os caras Ronaldo lá, não é o abusado, Neymar não. Mas aqui, Vai, mas tá vale, lá. vale a pena lembrar que essa Copa, ela tem um peso nas costas do Cristiano Ronaldo por conta do time que ele tem. Isso que eu ia Hoje, dizer, a seleção de exatamente. Portugal hoje é a melhor que o Mas Cristiano ele pegou. tem um grande feito, que Não ganhar é? uma Eurocopa com Portugal é um grande feito, cara. O Pelé Ele ganhou apanhava. no entendeu? passado. É, apanhava. foi ano passado, né? Apanhava. Então, tem que ser. Apanhava. Ele só Retrasado. ganhou. Retrasado. É, Só que ganhava. naquela época ele ficou fora da Copa do Mundo também, não sei se você está lembrado. Peraí, Quem? bate agora. Pelé. O Maradona apanhava, Marco? Ganhava, lógico. Mas o Pelé batia também. Assim. O Pelé quebrou a porra. Maradona pagava demais. Hã? O Maradona apanhava muito, o Zico apanhava demais, né? Na verdade, Mas o Maradona e Pelé tá aqui, né? Então a gente tá falando mais para baixo, o sarrafo mais embaixo aí. Ah, não sei se o Maradona tá nesse sarrafo que é aí de isso? Pelé, não. Você De sabe Pelé? que vai estar conosco aqui essa semana no podcast, Marco? Procópio Cardoso. Hum. Inclusive, eu sei que ele está fazendo um documentário para o Fluminense. Né? Ele está fazendo, que você não sabe, vai sair aí no Rio de Janeiro. Ele está fazendo um documentário, vai estar aqui no podcast Conversa com Matusalém, entendeu? E nós vamos falar a esse respeito também. Mas eu falo com você, todos os grandes jogadores apanharam. Todos os gênios, os craques, os Por isso que nós considerados somos acima da Neymar. média, apanharam. Mas eles machucaram Agora, mais que os outros. o Neymar não. O Neymar é muito, gente. O Neymar acabou a carreira dele na seleção, eu acho. Ah, Ficou aí, marcado, não 2016, acabou. a Nations em ano Daquela passado. volta que ele começou a rodar. 2018. Mas, então, Então, assim, chefe, pra questão da Copa do Mundo, que eu acho que isso vai pesar pro Cristiano Ronaldo, porque eu acho que até a possibilidade de ganhar agora, se Portugal ter uma chance, é agora. É agora. A geração Porque acho que tá portuguesa com uma melhor é a uma de seleção hoje. muito boa. É a de hoje. Mas se ele não ganhar, eu até entendo ele não ter, porque assim, pro Messi com a Argentina, a gente espera que vença. Pro Mbappé com a França, espera-se que vença. Para Portugal é mais complicado. Então, mas mesmo, se a gente for comparar a Argentina de 2022 com a de hoje, a de 2022 é muito melhor. Não. Eu acho que é. Pra mim, A de poucas 22 é mexidas. que ganhou, né? Foi. Poucas mexidas. Bela O seleção. futebol sul-americano, gente, tem uma coisa, não sei se o Marco vai concordar comigo, ou você, Anderson. Principalmente Gabriel. pela ausência do Di Maria. Não, o Di Maria está aposentando. Você vai continuar mas- contar com o jogador eternamente, né? Eu Ele não é vou ver bom, o Maradona. ué, Mas se o Mas tá Maradona indo com tivesse- 38. Não, o Não, não, Messi tá aí com O Messi 38. está e vai jogar, mas o Di Maria não. Beleza, mas eu acho que o Di Maria Entendeu? faz falta nesse time da Argentina. Não, hoje É não. reserva, né? Você vai falar. até Não, ele é quando- titular. Ele fez o gol da final. Ele fez o gol da final. Você vai falar, até quando você vai falar que quando o Messi aposentar, que o Messi vai fazer falta na Argentina? O Pelé faz falta no Brasil. Ah, mas isso aí. Não, o Mas, Messi chefe, mas o Pelé Entendeu? não tá jogando. Não, me ajuda. O Di Maria não, ele não tá. Tá sim, tá, vai só. jogar aí. O Di Maria tá nas Pra oitavas da seleção, não. Libertadores, Nível de ué. seleção, não. Nível de seleção, não. o Di Maria. Quem tá é o William Bigode. E digo mais. O Neymar tá jogando nível de seleção, chefe? Pra mim, nunca. Então ele tá lá. Tá lá porque não, o Ancelotti, eu não sei qual a razão. Ou porque o Brasil não tem ídolos hoje. Não tem. Ok, mas Quem peraí. é o É ídolo porque dessa ninguém seleção? tem estofo pra barrar o Neymar, é Deixa eu isso. te falar uma coisa. Não, isso o Neymar também patrocinador tá e etc. jogando só. Quem perdeu? Ninguém perdeu para Não, ajudar quem ele. é o ídolo, Gabriel? Ah, mas Dessa o seleção? Luiz Soares veio pro Grêmio, pegou um time mediano e Bota foi dez vice-campeão vezes, brasileiro dez também, Ah, jogando mediano, muita bola, mas fazendo pode muito comparar gol. o time do Grêmio mediano com o time Mas peraí, Sim, tem uma também mediano contradição no também. que você tá falando. Você falou Não, o no time do seu Santos é comentário horroroso. inicial Mediano. que o Brasil É tem uma várias faixa seleções do até, país. né? Nem só uma. Falei 25 jogadores, são 26 do Neymar. eu E tirei lá. agora o Neymar igual não ele tem com quem jogar. Igual ele não tem. Ó, no só- Não, Brasil. mas igual a ele. Só Ele informação. em forma, ele é Só informação não tem ninguém rapidão. nem pra nem sarrafo de Portugal baixo. foi a única seleção que convocou 28 jogadores pra essa Copa. A única. Levou quase Fala, todos. Ela levou quase Pois não. 28 jogadores.
O problema do Neymar é ele tem fome. Exatamente. Mas aqui, eu não sei se você já viu entrevista do Romário, de quem entende futebol, do Ronaldo Fenômeno, do pessoal do futebol, fala que ele com a perna só, ele é melhor do que esse cara todo que estão aí. Mas eu já vi muito nego que entende Todo mundo futebol deixa a bola. desse nível que discorda disso. Aqui, o seu time Flamengo, o Danilo, era para estar na seleção, não está jogando nada e a imprensa não fala nada. Eles não seguraram o Mateuzinho lá do Vitória. Agora, o Vini Júnior, o que ele arruma na seleção? Não arrumou nada. Ué, mas Ninguém tem moral pra falar mal dele. Não tem ninguém. Não, Vini Júnior não tem. Que é isso? Quem vai jogar no lugar do Vini? Ué, que é isso? Pode colocar esse do Botafogo lá, como é que Luiz Henrique é melhor que tá jogando mais. Mas ele tá na Copa. Não, eu tô falando titular, pô. Tá na Copa. Não, mas aí é ponta inversa. Mas é inversa. Eu não tiro o Vini Júnior por nada. Porque, por exemplo, o Matheus Pereira poderia estar na Copa do Mundo. Poderia. Ele perdeu para times horríveis no Mineiro, aí você coloca o Vitória. Mas você tá pesando o Vitória a zaga do Flamengo, você sabe, é todinha da seleção. Os três jogadores. O exemplo é um só, Anderson. Você coloca o Danilo, não segurou sei lá quem do Vitória. Danilo, o Beck o Matheus Pereira não venceu o clubes do Mineiro. Por que a lógica não é a mesma? Você tem que só concordar com uma coisa. Você tá de brincadeira. Futebol. Eu não vou falar comigo, Marco. Na moral, eu tô conversando num nível diferente do seu aí. Tem 3 jogadores titulares do Flamengo lá na seleção, na zaga, não um só, não 3. Anderson, o Danilo, e eu não concordo ele estar na seleção, mas ele é um cara muito vitorioso, assim como o Neymar também. Não, assim como o Neymar, não, é bem abaixo do Neymar, vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus. Se vacilar, tem mais título. Pelo amor de Deus. Mais títulos, o Danilo tem mais título que o Neymar. Por exemplo, a Libertadores que o Neymar ganha do Santos, o Danilo tá junto. Vem cá, comparar Danilo com o Neymar, não, você comparou os títulos dos dois. Os títulos dos dois é muito parecido. O Neymar ganhou o Libertadores sozinho. Não, o Danilo tava lá sozinho. Pois é, mas ele jogando bola que eu tô falando. O Danilo tava lá de papel machê. Eu vou fazer uma pergunta Titular, inclusive. Eu vou começar com você essa pergunta que eu vou fazer. O Rafael tava lá. O Rafael Cabral, quero ver. Pois é, a mesma coisa do Maradona na Copa que ele ganhou lá, ele carregou todo mundo. Internacional, pô. Campeão, ué. Mesmo. Eu quero que todo mundo responda a pergunta que eu vou fazer para a Alice aqui agora. Uma seleção para ser campeã do mundo, como a Argentina foi, como o Brasil foi, como a França foi, você viu um equilíbrio, entendeu? Entre coletivo. Meio de campo, ataque e defesa. Em equilíbrio hoje, não estou falando que é favorita, a seleção que eu mais vejo com equilíbrio é Portugal. Entre defesa, pode discordar de mim. Agora, me aponta o Brasil, olha o que aconteceu nesse amistoso agora, me aponta a França, que tem uma defesa. Por isso que eu não coloquei ela como favoritíssima. Vamos lá, Alice. Não, eu acho que... Deixa ela começar aqui, eu perguntei para ela. Assim, o Brasil, eu não vejo ele com essa homogeneidade, assim. Eu acho essa que nem... pompa toda. Não. Eu ia falar. Eu acho que, assim, nem o próprio Ancelotti vem, que peça nas coletivas ele fale, né, que agora, essa última coletiva ele falou, que conseguiu acho que tem um time ideal, não sei. Mas eu acho que nem ele tá muito certo, assim, das peças dele. Agora que ele perdeu o Wesley, eu acho que ele vai ficar um pouco mais perdido. Mas, o Brasil, assim, eu acho que não passa confiança, as pessoas não estão tendo tanta confiança. Eu não sei se é por falta de uma identificação, igual a gente não tem, por exemplo, o Neymar. O Neymar era uma identificação de todo mundo. Então, assim, a gente colocava uma esperança no Neymar na Copa de 22, que agora a gente não tem quem colocar. Quem que você vai colocar ali que você fala assim, nossa, esse daqui... Neymar de novo. É o Neymar. E o Neymar machucado. Mas ele tem que provar isso dentro de campo, porque até agora ele jogando futebol... Porque o Neymar mas o Neymar é pelo nome e pelo talento. Ninguém discute que ele nasceu com talento. Se fosse pelo jogo, seria o Rafinha. Exatamente. Eu tô com o Marco. Acho que o maior problema do Neymar, a gente vem falando isso aqui, é físico. Se o Neymar tivesse uma condição física, acho que até tecnicamente ele também poderia estar até melhor. O fato dele não estar rendendo tecnicamente é porque fisicamente... E a questão do Neymar, você pode até ver, as últimas notícias do Neymar antes da Copa não eram notícias sobre futebol. Era notícia de Neymar traiu não sei quem, Neymar encontrado na festa de não sei quem. Neymar... página de fofoca. Página de fofoca. Você não viu o Neymar mais na página de esporte, assim, porque era sempre... Mas das seleções aqui, Marco, Bart, Gabriel, qual a seleção que vocês veem hoje com maior equilíbrio
entre meio de campo, defesa e ataque, das que vocês viram jogar. Eu vou das rápido e favoritas. te falo que eu concordo com você, que é Portugal. Mas eu Pode posso passar, falar depois? pode. Não pode deixar o Não, Marco. deixa o Marco falar então. Vai lá, então. Marco. Olha, uma seleção que eu vi jogando e eu achei que evoluiu muito, e ninguém está falando nela, é a Alemanha. Foi um jogaço a Alemanha e Estados Unidos, 2-1. E a Alemanha jogou muita bola, hein? Eu acho que pode surpreender. Agora, inquestionável o elenco de Portugal, da Espanha e da França. Eu acho que a Argentina chega um pouco atrás nessa série, mas a Alemanha pode A surpreender. Espanha, o setor defensivo deles. E tem mais um detalhe, chefe, não estão falando, hein? Marrocos está 29 jogos invicto e já chegou na semifinal da Copa anterior. É uma equipe muito competitiva, hein? Ô, Marco, e a Alemanha a gente nunca pode tirar mesmo, não. Concordo contigo. Você tá Independente. comendo com 7-1, né? Gol da Alemanha, né? Mas você não Gol tá, da não? Alemanha. Gol de novo. Você não tá, não? Gol de novo da Alemanha. Eu tô horrorizado. Mas aqui não. Aquela seleção já foi, posso da Alemanha. falar? Pode? Eu ia falar esse primeiro da Alemanha. A Alemanha pegou a geração mais fraca dela, que é essa, em relação às outras Copas. E vale lembrar, a Alemanha é eliminada em 2018 na fase de grupos, 2022 na fase de grupos. Eu não acho que a Alemanha pode surpreender, não. Porque é uma seleção mais fraca em relação a essas todas que a gente vai falar. Eu acho que as seleções hoje, elas dependem muito de... Elas têm os jogadores focados. Por exemplo, a Espanha. A Espanha tem o Yamal, acabou. A defesa da Espanha é muito ruim. Pior do que a da França? Bem pior, bem pior. Porque depois eu quero até, Gabriel, Mas você analisa muito a defesa pior. da França, o que é brincadeira. O que eu tô vendo a França jogar, pior. a França é muito forte do meio pra frente. Não, a zaga da França é muito melhor. Não, a zaga da França, ali você entra ali, colocar meu filho, meu neto pra entrar lá, entra chegando. Entendeu? Desculpa. Ô, Bernardo, se a gente se prender no Yamal, é a mesma coisa se prender no Neymar, é um jogador só. Não, então, isso que eu tô falando. O peso da Tem Copa... uma regularidade entre os três setores. Mas então, é porque o Yamal é a primeira Copa dele, 19 anos. Você acha mesmo que não vai ter um peso nesse cara, não? Eu lógico que vai, ué. Então analisa você tá pra falando. mim, então analisa pra mim junto com o Gabriel aqui a seleção argentina, que é a mesma atual campeã. Saiu um jogador. Não, um não. Saiu bastante gente. Não. Saiu de Não, Maria. é mais ou menos Saiu de Maria. É a mesma mesmo seleção. elenco É uma específico. espia. Porém, alguns estão machucados, assim, mas estão retornando agora, como eu falei no início aqui. Mas a Argentina tem um conjunto, gente. Não, então, isso que eu tô Entendeu? falando. E outra coisa, Mas é pega uma a seleção Copa passada. mais velha, né? Mas envelheceu. Não, Bem, envelheceu. né, Mas, olha, você não viu então as O eliminatórias. Messi estava com 30 e Não, poucos, então agora você. tá com 40. Não. Você, Pois é, ué. aqui, deixa eu falar com você. O Fábio está jogando no Fluminense em alto nível com 50. Ah, mas Ah, mas aí é Não, goleiro. O Cristiano Ronaldo, goleiro, está jogando em alto nível com 40. Não, mas tá jogando na Arábia lá, entendeu? naquela nos Emirados. Não, lá. Você compara goleiro Não, com idade. Não, estou falando Ainda mais eu faço Ronaldo. com o Pode ser um Messi. exemplo do Hulk. Assim, eu estou te falando com você que tem alguns jogadores, quanto mais velho, viram uma pérola. Entendeu? É, mas o Mas preparo preparo é jogador extra. Quem viu as eliminatórias, quem acompanhou as eliminatórias, por isso coloca a Argentina como uma das favoritas, gente, o Messi marcando. O Messi Não, marcando. beleza, eu mas não eu vi não tô isso tirando também, mérito não. da gente, né? Ele marcou. Aí não. Aqui, o Messi no meio de Nada. campo, o Messi fazia, ali tinha um triângulo. Fazer o Zeca Lourenço é uma coisa marcada. Zeca Lourenço, O Messi não, é ponta, ele não é Eu me meia. surpreendi com o Já Messi. começa não por caiu. aí. jogando a La Romero, Entendeu? fazendo igual O que ele tá jogando assim não sei como é que eu vou, a palavra certa que eu vou encaixar. Alto É lá nos produtivo. Estados Unidos. Porque lá ele pode esperar. Gente, o Messi. Mas se jogar nos Estados Unidos e jogar outra coisa na Argentina é O diferente, né? estádio foi construído por causa dele. Mais de 30 mil pessoas. A arquibancada leva o nome mil dele. pessoas do tamanho da independência. Tamanho de independência aqui, mas lá nos Estados Unidos, para o Mas futebol, independência só que 5 não é mil, né? americano, é muita E coisa. vai, né? Menos, baixa a bola. Menos que 5 mil, então é 2 mil. Outra coisa, os vestiários. Gente, os Estados Unidos, eles Não, reverenciam. Então lá o Messi não precisa jogar, só tocar a bola. Essa é mais uma Copa que vai ser a Copa do Messi. Eu não acho que a Escreve. Argentina é favorita. Eu tenho que escrever isso aí. Eu coloco Vamos escrever, vamos Eu escrever. concordo com boa parte do que você falou. A exceção é o Messi marcando. É, o Isso Messi daí, não marca, não, meu O filho. Messi O Messi é marcando, eu não ponta, sei o ele é que você ponta. tava vendo, não. Lá na Argentina é cheio de cabeludo, às vezes você confunde. Não, deixa eu só te falar, deixa eu só te falar com você, Bate. Talvez você não acompanhou a preparação para a Copa, a classificação da Copa para a Copa do Mundo, aqui. Inclusive, ele tá até A Argentina, não, agora. Pois é, ué. Não, ele a só vida é agora. ele só ficou fora um jogo A Copa é das agora. eliminatórias. Um jogo. Lembra disso quando você deu exemplo de lá de 1900 carochinha, tá? Ele ficou fora um jogo das eliminatórias. A Argentina é líder em tudo.
das eliminatórias? Mas jogando Ô, chefe, contra mas quem? eu Mas no Ah, ranking jogando da contra FIFA, quem? ué. E o Brasil, se é o que você está colocando como favorito, jogou contra quem, Gabriel? Eu acho Os mesmos times que a Argentina jogou. Ah, mas o time da Os Argentina é mesmos. muito melhor que o do Brasil, ué. Ué, então por isso que eu tô colocando a Argentina não como sei, favorita. Eles usaram a palavra é, equilíbrio. não, mas peraí, a Eu acho Argentina que o jogou, equilíbrio chefe. passa muito mais Perdão, por... Gabriel. Não, tranquilo. Eu acho que o equilíbrio não passa só por elenco, jogador, a gente analisar jogador por jogador da zaga da França. A gente tem que pegar que já é o segundo ciclo desses Exato. jogadores. Eles já jogam junto há mais E tempo. o cara que tá indo pro segundo ciclo é o Mbappé, que tá novo ainda. Exatamente. Mbappé tem 26. A gente é Ué. a mesma Tá no espinha auge dorsal ali do segundo jogador de ciclo. futebol. Terceiro ciclo, né? O Mas Mbappé é o terceiro. segundo. Não, terceiro, ele tá na de 2018. Ele tava? Tava, terceiro. Com 12 certo, anos? terceiro. Não, ele Tá jogou a certo, Copa tá. de 2018 com 18, a de 22 com 20 22 e poucos. agora 26, ué. né? Verdade. É isso mesmo. Terceiro Agora- Mas ciclo. aí, chefe, e tem um... O pessoal, Vai. vocês falaram de Mbappé. O Mbappé só não é maior porque ele errou na carreira. Quando PSG, ele saiu do né? PSG para o Real Madrid, que foi, ele se dedicou. Mas é que tinha confusão lá no PSG, né? Tinha confusão lá. Errou? Não, mas é que tinha confusão, tinha confusão. É um cara muito acima da média. Concordo plenamente. Ô, Marco, o que que o Mbappé, o Messi e o nosso brasileiro aqui, Neymar. o Neymar, ganhou no PSG? Só aliviando. Mas é porque, eu vou te falar um negócio. É porque A liga que você questão de fala é o estrela. francês, né? Porque depois que saiu de lá o Neymar, o Mbappé e o Messi, Aí deu o certo. PSG ganhou. Mas é porque tem questão de estrela, uai. Porque os Mas caras isso querem ser é- protagonista. Nem sempre pô. você juntar um Não, monte de estrela o que eu vai tô dar falando dá com você, certo. não adianta você ter estrelas do time Não, adianta. se eles não jogam aí não- coletivamente. Não tinha, era muito Tinha individualismo. deficiência. Por isso que eu tô colocando a Argentina, tô justificando meu argumento. Por isso que eu tô colocando a Argentina, joga junto, tem o sistema de jogo, Portugal, pelo equilíbrio, E a pra França? mim, e França, com a zaga horrível. Não. Não, a França tem uma zaga fraca. Assiste a Eurocopa. Não, Me lembra quem são os zagueiros? vai entrar É o agora. Saliba, Saliba. vice-campeão da Champions, o Koundé, campeão com a La Liga, campeão da Copa Europa, da Espanha, e Supercopa do Barcelona. Upamecano e O Theo Upamecano, Hernandes. campeão no Bayern de Munique, e O o Theo. Upamecano Pelo amor de falhou Deus, né? no gol hoje. Se Ele é a o jogador França- pra mim mais vocês estão Se a contestado França não dessa Mas esse é classificar, o Konaté, por Peraí. exemplo. se a França Peraí, não deixa eu pegar classificar isso aqui. contra Senegal, Peraí, contra estão falando. Iraque, Foi campeão. Noruega, A final da aí, meu Champions filho, League você tinha pode dois jogar jogadores tudo Posso água falar, lá. você rapidão. zagueiro. A França ela tem a obrigação de ganhar a Copa. Os caras vão pra ganhar a Copa. Você acha mesmo que eles vão. Olha o grupo que a França tá. Pera aí, só um minutinho. Obrigado. Perdão. Como é que é? Se eu quero fazer Não, isso de novo. Eles estão falando negócio de zagueiro, ganhou isso, ganhou aquilo. A final da Champions League tinha um zagueiro do lado e do outro. Brasileiro. Da seleção brasileira. Exatamente. E quem levantou o caneco E foi o que brasileiro. perdeu E o E o que perdeu o peso foi um E brasileiro. o Marquinhos me entrega o ouro aí pro esse time aí, dar um passo pro Egito lá fazer gol lá. Ah, mas é isso que eu falo com você. O jogador falha, né? Não vai acertar. Sim, pra sempre. mas o Fabrício Bruno errou lá, todo mundo ferveu nele. Mas é Fabrício Bruno, é, velho. Você tá pois de é. sacanagem. Olha, isso que eu tô falando. Não tem comparação. O que eu tô dizendo eu é não sei. o que eu tô dizendo é o Eu sei. seguinte: contra Iraque, Senegal e Noruega, a França vai deitar e rolar. Vai. Você não Noruega, vai eu já não avaliar. Você não vai. Não Pode vem ser. depois fazer aqui o Marco chegar com números. Ah, mas foi tanto poste de bola, tantos passes, a defesa tirou, viu, Marco? A Te culpa é conheço do bem. Marco, Não vem com essa historinha pra mim, não. Essa entregada- Porque não dá pra poder. Essa entregada do Marquinhos foi muito pior que a Não do dá Fabrício pra você Bruno. poder Era muito avaliar a pior. França contra a Muito Noruega pior. e Enrolou Iraque o lugar e- do Egito, com o Egito. Pelo amor de Antes, Deus. você tem que ser estudado, na moral. Não, é porque um foi o Aí você Japão, tá né? sendo E o Japão. Não, não é clubista, não. Quando ele estava no Flamengo, ele era um craque. Ele estava no Flamengo, O ele era um Fabrício craque. Bruno entregou Titular lá do da- Japão, antes. titular Quem que é da melhor, seleção. Japão ou Egito? Ó, claro que é o Japão, meu filho. É lógico. Não, mas é óbvio que o Japão é melhor que o Egito. Ele tá falando que não. Deixa eu Não, ouvir o que o Marco tá eu falando particularmente, eu nunca vi um Salah no Japão. Eu nunca vi Não, um mas jogador a perto. seleção do Japão é boa, cara. Mas Você quer vocês comparar a não Japão é seleção do boa. Japão com o Egito? eu não quero comparar, não. Pelo Pra amor mim, de Deus. a do Egito é melhor. Tá achando que você tá Não, virando mas tipo uma assim, múmia. é Você vai que o virar uma Japão, múmia se você lá. pegar a Copa 2022, o Japão, ele tira quase a Espanha e a Alemanha. Ele tira a Alemanha Que da fase de isso? grupos e quase elimina a Espanha das fases de final. Futebol do Japão, em não comparado 2018 ele com o joga Egito. Foi um ônibus Japão pra é trás fraco, lá não, e... Mas agora, você comparar uma foto do Fabrício Bruno com o Marquinhos, é sacanagem. O Marquinhos deu um passe, porque ele olhou e viu que era o Zico. É, Nós vamos no gol do Zico, né? O cara capturou, pô. Mas essa aqui é só pra pesar do antes mesmo. Realmente, o Japão tem mais história. Mas o erro foi feio. Eu tô colocando aqui, Marco. mas o do Marquinhos foi pior. Eu tô Eu não colocando acho, aqui, não. Marco. Atrasou a Eu bola não pro acho, cara. não. Não acho. Os grupos da seleção que eu achei que era favorita. Olha a diferença de grupo agora. Argentina,
Argélia, Austrália e Jordânia. Jordânia. Não, esse grupo a gente ia passar primeiro. Mas é lógico, né? Tem que passar. Não, é igual da França. E tem que fazer valer o favoritismo. a briga pra ver quem é segundo. Entendeu? É, a briga Tem todo que- mundo Não, pode e ser tem que segundo. passar com favoritismo. Com certeza. Que Concordo, estou de pleno acordo com vocês. Aí você já pega falou primeiro? o grupo de Portugal. É Portugal. Comecei aqui com a França. Aí né? pega o grupo de São as Portugal. quatro favoritas. Vamos pegar o de Portugal. Portugal é Portugal, e Uzbequistão, Congo e mais uma que me fugiu. E a Áustria. Portugal, Congo Colômbia, isso. e Colômbia. Portugal passa em primeiro. Não, Colômbia já é um Colômbia time. não. Não, Mas passa em Portugal e segundo. Colômbia. É, oi. Colômbia tem um cara que joga lá no Bayern, joga bola de bola. Tô vendo. O que é isso? Oi. Vai falar, Marco. Tô pondo estágio físico aqui na de cabeça. Portugal. Em Portugal é óbvio que é muito favorita, mas até certo determinado momento da Eliminatório. eliminatória sul-americana, a Colômbia tinha o melhor futebol, hein? É verdade. Aquele Luiz Dias, pra mim, é um craque. O Arias A Argentina. E a Colômbia foi a Colômbia vice. de qual continente? Fala pra mim pra poder ouvir. Qual que é, Gabriel? Qual continente? América do Sul. Ela jogou contra quem? Brasil. Mais quem? Argentina. Mas o Brasil ganhou da Colômbia. Aqui não tem. Aqui não. Aqui não Mas tem o Brasil ganhou futebol, da Colômbia. Jogou com o Aqui, Brasil de de Tite. acordo com meus Jogou com o amigos. Brasil. Mas o Brasil ganhou da Não Colômbia. tem futebol aqui, não. Aqui no Mas o Brasil ganhou da Ah, Colômbia. O Brasil ganhou da América Colômbia. do Sul, todo mundo treina com o Brasil. Só Ah, a para. Argentina que fica Então o ali. Brasil. O resto é... Ué, Brasil tinha que ter passado aquela com o pé na justificativa costa. do Brasil ter pedido pra Bolívia, então não fez sentido. Mas acontece, mas o Brasil perdeu Nós somos 7x1 um da Alemanha, que foi uma obra do acaso, pô. Não, Não, aqui aquele não- 7x1 lá. você não quer explicar o inexplicável, não tem jeito. Uma obra da casa. Agora, vamos lá pro grupo do Brasil, então, É agora. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Justamente. Brasil e Marrocos, que é o jogo de sábado. Vou dizer um 19 horas. negócio. O Marrocos jogou muito ontem contra a Noruega. Tá? Isso que eu ia falar, acho que vai ser o jogo mais difícil. É o jogo mais difícil É do o jogo Brasil. mais difícil do E grupo. aqui, vou dizer, a Escócia, ela é um time pegado. Então, se o Brasil não tomar cuidado com o Haiti, ele tava feito pra espancar, né? Todos os clubes hoje, Clube das as seleções. perdão, Marrocos e Brasil. todas as seleções Mas o Marrocos em do primeiro? continente africano vão dar trabalho. Aí Brasil e Holanda? Você sabe o que eu acho do Haiti? Pro Brasil, um perigo do Haiti. Eles entram muito duro, eles são muito fortes. E eles entram muito pesado. São muito firmes. Você fala quem? O Haiti. O time é fraco, mas eles entram chegam muito junto. Você preferia pegar Perigoso Brasil, mostrar, é. Brasil e Holanda ou Brasil e Japão? Holanda eu vi hoje fraca. Ah, não, o Brasil já toma. Japão. Não, porque as duas são fortes. Holanda não tá jogando nada. Japão aprendeu a jogar futebol. Então, isso e eu o tô olhinho falando. fechado, mas tá aberto. Eu A acho. questão do Brasil classificar em primeiro nesse grupo, vai óbvio, né? O time da Fala, Holanda vou tá inventar a horroroso. roda aqui, vou dizer que vai depender, obviamente. Só que se desse o Brasil jogo. passar em si. É. Se o Brasil Você assistiu o jogo da Holanda hoje, ô Se Márcio? empatar, eu já não cravo o Marco? Brasil em primeiro. Não, porque não. talvez Eu assisti, pode fazer muito surpreender fraco. contra Haiti e contra a Escócia. Eu assisti o primeiro tempo, muito fraco. Surpreender que eu disse, ganharam mais gols Gol do de Brasil. pênalti. Tirar do pé. Então vamos lá, então. Tirando as 4 seleções que nós colocamos aqui, qual a outra vocês colocariam aqui como favorito? Inglaterra. Inglaterra? Vamos no grupo da Inglaterra, então. É Inglaterra, Panamá, Não põe ninguém mais de favorito além dessas. Gana e... Inglaterra Croácia. é muito. Caraca, eu sou muito bom. Você falou sem olhar aqui. Oi. Fala, Marco. Ele decorou. Deixa o like aí, porque eu tenho decorado o grupo da Copa A do Mundo. Argentina não ganhou da Colômbia nas eliminatórias, tá? E o Brasil ganhou da Colômbia, né? A Colômbia ganhou da Argentina. Os dois jogos. O que eu Desmontou disse? seu argumento. O que, É, que tá, eu bom seu disse? argumento. Que mesmo assim... Seu argumento foi igual a América pra Série C. Não. O que eu falei aqui, preste bastante atenção, foi justamente o quê? Que o futebol nosso é forte. E a Argentina classificou com o pé nas costas. E o Brasil tem um sufoco para Os caras já classificam o pé nas costas com 1 milhão de pessoas. Não foi só que não. Olha, só me engano. Mas quando foi campeão, classificou também Salvo me difícil, foi engano, campeão. alguém me ajuda aqui. Qual foi a última derrota para da Argentina aqui? Foi contra a Colômbia. Salvo me engano. A última derrota da Argentina. Ou 5 ou 6 no Brasil. Deu uma olhada no Foi Brasil. 5x1. 4-1. É, 4x1, isso, 4x1. Que é aquele do Qual Rafinha, foi a última porrada derrota da deles. Argentina? Olha para mim aí. Foi a Colômbia. Foi para a Colômbia. Foi a Colômbia, 1x0. 1x0 pra Colômbia, gol do Luiz Dias. 2-1. É, 2x1. Aí, ó. Colômbia. Né? É isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que valorizar Mas a sim sua o futebol. Porque favorita perdeu. Não, a favorita para a Copa do Mundo. E classificou na Sul-Americana, que vocês falaram que é. Ah, e o time que jogou contra quem?
o nosso futebol aqui, eu acho que está muito bem representado na Copa do Mundo. Não é favorito. A própria Copa O time do Brasil é um time bom, não é um time ruim. Mas esse treinador aí, ele convocou muito jogador. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Esse Ederson agora, chamar esse Ederson. Para mim, não é negócio de Cruzeiro, né? O Gerson é 1 milhão de vezes melhor do que aquele Ederson. É 1 milhão de vezes. É bom jogador, mas ele era do Cruzeiro aqui, eu conheço ele bem do Cruzeiro. Mas não pode comparar. Eu tenho minhas dúvidas pelo amor de se o Deus. Ederson tivesse aqui. Ele jogou no Brasil E o quantos Gerson anos? lá? Quem que ele ia chamar? Não me meça com a sua régua. Não, eu acho Não fala isso não, não. Mas você acha que o Gerson... Mas você acha que o Gerson tá no ritmo pra jogar a Copa? O Gerson, nossa, tá jogando demais, velho. Agora. Mas a Copa é agora, gente. Mas eu não sei se ele tem ritmo pra Copa do Mundo, não. Eu acho que tem. Mas Você acha? o Ederson também, tipo assim, Não, eu não tô falando bem. O Ederson joga? Joga não, Barro. O quê? Não, é o Ibanez e o... É o Ibanez. O Fabinho também começou jogando na lateral direita. O Fabinho. Mas dizem os bastidores que o Ancelotti ligou pro Gasperini, que foi técnico do Ederson na Atalanta. E ele jogava. Ele falou que não jogava nunca nem treinou de lateral. Quem mandou convocar ele foi o Casemiro. É porque... Ô, chefe, posso explicar a convocação do Ederson? Explica aí que eu vou passar a palavra pro Marco. Qual que é o motivo? Ele tem 2 laterais, um lateral direito de posição e um que reserva, que é o Ibanez. Ele chamou o volante porque tava faltando um volante. Porque são só 2. O Bruno Guimarães não é volante. Pois é, até aquele outro Aí do não Vasco, chamou como é que chama Ederson. aquele cara do Vasco? Paulo Henrique. Não, o meio de campo. Não, pera aí. Aquele cara que jogou no Vasco, tá lá no... Como é que chama aquele meio de campo do Vasco? Tava convocado toda hora. O Andrei Santos? Não, que joga... É lateral? Não, O André. Não. Andrei. Ué, eu falei, o André é muito melhor do que esse Edson e foi convocado várias vezes pelo... Não, isso aí foi Não falta foi. de coerência Pois mesmo. é, o ué. Andrei foi várias vezes e o Andrei Ederson jogou uma Esse ou Andrei outra. o Ederson... Não, tá no Eu vou Chelsea. parafrasear Ele é aqui, da base do Vasco. antes de voltar a parar para você, Marco, para a gente poder fazer a rodada aqui, o Afonso Alberto, porque ele sempre fala que nós temos complexos de vira-lata. Essa é uma frase que ele sempre utiliza nos Eu programas dele. concordo com ele. Abraço. E nós aqui hoje, entendeu? Tivemos um pouco desse complexo com o nosso futebol sul-americano. Realidade. Então, entre você colocar o favoritismo e reconhecer, entendeu? O valor dos times aqui da América do Sul que conseguiram a classificação para a Copa do Mundo, porque não é fácil não, gente. Não é fácil não, Ô, chefe. entendeu? O Brasil, salvo me engano, é a única seleção no mundo Que nunca ficou fora de nenhuma Copa. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Há um tempo atrás, você ia no campeonato europeu, lá do italiano, alemão, Só podia 2 os estrangeiros. craques tinha lá, era tudo sul-americano. Mas hoje não é, ainda são Hoje ainda. não, hoje não. Hoje Nós é. somos a maioria, a Tio maioria. Soares, tio Messi, tio Neymar. Globalizou sim. Não, mas caiu muito, Mas muito. deixa eu te falar com Hoje você. tem o Luiz, Hoje o lateral direito do PSG é egípcio. ué. Mas deixa eu te falar com você. Marroquino, quer dizer. Mas deixa eu te falar com você. Isso é Joga globalização muito. do futebol. Isso não tira. Sim, mas o brasileiro antigamente tinha muito mais craque, Meu querido, diferente do que O hoje. único lugar no mundo que brota, que nasce da terra, craque é o Brasil. Na América do Sul, É o Brasil. o tamanho do Brasil é maior que o Uruguai, que o Paraguai. O ponto esquerdo do PSG é georgiano. Pois é. Não, como é que chama aquele cara que tá no ponto Lá esquerdo você da vai Colômbia? encontrar um. Luiz Dias. Luiz Dias é um Agora, craque. você pega- Jogador americano joga Não, em grandes você pega ligas. todos os clubes hoje lá, no mínimo tem 1, 2, 3 brasileiros. Não, É, sim. mas os destaques, tô falando Tem. A Premier League é a liga que tá mais Aqui sai das jogador 5 muito grandes. cedo. Tô falando, chefe, Entendeu? eu tô Você vai em Portugal eu não entendo. hoje, então lá a maioria... Os brasileiro, destaques isso é muito antigamente, louco. os craques, eram brasileiros sul-americanos. Hoje não. Hoje tem o Mbappé lá, hoje tem o no Bayern de Munique, vários jogadores. Olise. Ué, pô, Mas toda a vida teve, gente. Bembelé, o melhor do mundo. Mas toda a Dembélé, vida não. teve, gente. Como é que ele chama? Tem beleza. Quem Dembélé, lembra pois da é. cabeçada? Melhor do Quem mundo. lembra da cabeçada? Do Zidane. Você parece o Não precisa falar o Zidane. nome. Zidane. Eu estou falando com você. Toda a vida as grandes seleções tiveram grandes jogadores Sim. da sua origem. Mas nos clubes, Era jogando as Zidane é argelino, ligas, viu? Só fala- a maioria são brasileiros. É francês. né? Pô, Não, ele Marco, é- vamos lá mas fazer uma rodada francês. final. O que você ia falar? Não, eu ia falar só que a convocação é errada, né? Eu acho. Ele não tem um cara de criação e teve a oportunidade de convocar o Matheus Pereira
Acho que deveria ter também. E Mas eu não discordo com o colocou. Codó. E também ficou sem lateral direito de origem, porque o Danilo não joga muito. Tem o Vitinho do Botafogo que estava na lista, tem o outro, o Paulo Henrique, que é do Vasco. Mas tinha o Ah, mas Wanderson isso- também, do Mônaco. Olha, gente, são Esquerda. agora 19 horas e 25 Não, minutos. 19? Hein, chefe? Na lista tava o Paulo Henrique e o Vitinho, mas os dois estão muito mal. É melhor o Wanderson, né, que tá no Mônaco. Paulo Henrique caiu muito, né, Marcos? É melhor o Caiu Wanderson que tá no demais. Mônaco. Saiu muito de produção aí, né? Olha, eu vou dar uma notícia para vocês aqui em primeira mão. O América vai passar esse. Não, eu tenho um neto que daqui uns dias vocês vão ver na seleção brasileira. Joga muito, Se viu? Deus quiser, chefe. No gol. Pega muito o menino. Fazer o contrato. Oi? Vamos lá, como é que fala? Se adivinhar qual time que ele tá treinando aqui, Não, você América. Ah, não, aí não, ele faço não. Eu Faço falei, como- eu eu já ia fazer o contrato para ele assinar, não quer mais não. Anderson, Na entendeu? América? Vai começar o goleiro do América, daqui um bocadinho profissional, daqui um bocadinho tá jogando na seleção brasileira. Pega muito, viu? Como é Na que ele Série C, chama? na América. Qual que é o nome dele? Faz a propaganda dele, olha o nome dele. Ô, chefe, só pra lembrar aqui que tá vendo. Qual que é o nome do goleiro? 0x0 América e Como é que ele chama o Atlético. menino? 27 minutos. Meu Pedro. Ah, pois é, o nome dele Pedro. Mas aqui, deixa eu te falar, se ele quiser ir pra seleção, tem que ir pro time do eixo, viu? Porque Não. o Everson, olha aí. É, o Everson. Ai, eu Fábio. fico Eu vou dar inconformado benção. o Everson. Eu vou dar a benção. Você jogar no América? Pode deixar. Vamos ler 2 chats, chefe? É, isso que eu ia falar agora. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito pra você, por você. Por isso que nós vamos dar uma moral aqui agora no chat. Rapidinho, algumas mensagens só pra gente fazer a rodada final, Marco. Marco, não. Marco na Barte. Vamos lá, Ah, então. ô, Primeiro senhor, Todo mundo aqui é doido. Primeiro Não, agradecendo eu não a sei todo mundo aí mais uma vez pelo programa. É isso aí. Aqui é o DNA do Gastroboy. Esse aí é esse debate bacana demais. A Alicia tá caladinha ainda, mas daqui a pouco ela se solta. Tem que todo mundo vai começou trazendo assim. devagar. O Gabriel achava que ele não ia falar nunca mais. Hoje já tá mais falando. Não, eu me estreia. Você lembra da minha estreia? É, Ano passado? Gabriel, o próprio Bernardo, exatamente. Então é isso, muito obrigado, viu, gente? Esse é o DNA aqui do programa, a gente está sempre aqui toda segunda-feira, tá? Ó, para agradecer aqui a turma, deixa eu entrar aqui no chat, saiu. Obviamente que não dá para ler todos, né? Hulk Preto e Branco tá falando aqui, tenho que confessar que minha saída melhorou o Galo, tá falando o Preto e Branco aqui, né? Ah, Melhorou porque não tá jogando, velho. o Fred Tanas está falando, vocês sabem me dizer se a Galocura está fazendo parte dessa torcida Tá. organizada por Todas várias estão. torcidas para Todas torcer estão. para o Todos, Brasil. Todos estão. todos os clubes do Brasil da Série A. Então tá aí, a Fernandinha Leirudo sempre desejando boa noite pra gente aqui, meninos e meninas, com saudade do Galo. O Fred Tanas está aqui também, deixou o like pra gente, tá parabenizando a qualidade do programa, muito obrigado, tá? O Alexandre Carvalho tá falando parabéns também, chefe, pela estrutura aí, top demais. Tem um pseudo aqui, tem um piloto falando aqui, que o Neymar é doido. Nosso piloto aqui, né, tá falando isso, bacana demais. Procurando umas mais abaixo aqui, ó, o ETA, acho que é isso, acho que é ETA mesmo. Um assunto muito importante, eu não sei exatamente do que ele estava falando, deu um oi aqui pra gente também, valeu demais. Tem alguém aqui que falou que te ama, chefe. Tô tentando achar aqui. Boa noite, América Rebaixada Portugal, campeão. Semisvaldo tá falando. O João Metal, lá da Galo Moeda. Muito obrigado, João Metal, sempre aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui. O Lele, é isso mesmo, Lele Berg, salvo engano. Oi, é proibido? Poderiam responder? Alô? O que ele tá falando que é proibido, gente? Ah, tá tendo uma confusão aí do chat, tava vendo aqui com a Alice. Tá tendo uma... Tá. Desculpa, ficou um pouquinho fora de contexto para mim. O José tá sempre com a gente também. Boa noite, cornetas, like dado. Nos chamando de corneta aí. Você também é mais um aí do outro lado, mas tá todo mundo liberado aqui, né? Boa noite, parabéns pela resenha. Tá falando o Bruno. meu pai, um abraço meu pai. Grande Bruno. Eu vou para as últimas aqui, ó. O Game Room tá falando princípio de resenha demais para Procópio tem resenha demais. Procópio, perdão. Procópio tem resenha demais para compartilhar. Procópio vai estar aqui quarta-feira com o chefe do podcast aqui, hein, pessoal? Bacana. Conversa demais. com Matusalém. Conversa com Matusalém. E temos novidades boas para as próximas quartas-feiras também. Não, dias alternados, a gente vai saber o dia não. Não, o É dia só não. seguir as redes sociais que vamos ficar sabendo. Isso, perdão, sem um dia certo. Sem dia certo. E para finalizar aqui, a nossa última, chefe, por favor, para o BH Esportes, na segunda-feira, está pedindo o semisol, chefe. Semisvaldo, vai Não, beber Batoré da sabão. galera. Batoré da Vai galera. beber sabão, pega um parafuso, vai chupando até um prego, até virar parafuso, dá osquinha, tá? Ô, Marcos, você sabe o que Fica você pode tranquilo fazer? aí na sua e paga o que Bota você a me deve. plaquinha aqui, escreve Batoré da galera e bota aqui na mesa. Gente, eu vou dar agora, cadê a hora aqui? 20, nós já estouramos nosso horário aqui. Vou começar com você, com o Marco aí do Rio. Ira,
vai ter que ficar no México e jogar, entendeu? E a temperatura provável que vai acontecer nos Estados Unidos, o sinal de alerta. Rapidinho, vou perguntar para todo mundo a mesma coisa, vamos pensando aí, qual é a sua opinião? Chefe, eu perdi o iníciozinho. O Irã vai ficar no México, não pode permanecer, acabou as partidas, joga nos Estados Unidos e volta para o México. Qual que é a sua opinião? Não, isso aí não faz sentido nenhum, né? Então, para que deixou a seleção? Ela perde a competitividade, é um preconceito, é muito feio para o futebol, uma Copa do Mundo, onde é um milhão, né? A Copa do Mundo, onde a gente está fazendo para se harmonizar e está tendo esse preconceito de Estados Unidos. É isso aí. Vamos dar a sequência aqui, Anderson. Falar do Irã sinceramente, vai ter toda a segurança. Os Estados Unidos não vai. Isso é esporte, não deveria ter isso, não, mas já que aconteceu, então. Segurança eu sei que vai ter. Pois é, então vai, joga e volta. É o que pode fazer no momento, é isso. Agora, falando lá nos Estados Unidos, só quando cai o raio que eles mandam parar, encerrar a partida. Não. Se tiver. O tempo virou para chuva. Caiu o raio. Não é só cair raio. Não. Com previsão de raio, sim, senhor. Não é só raio, não. Mas é a sua opinião. Alice. Da questão do Irã, muito triste, né? Infelizmente, a gente também não sabe o que esperar muito daquele presidente, triste demais. Mas assim, a gente espera que dê tudo certo, vai lá, joga, né? Que o futebol, que é uma coisa que vai trazer alegria para todo mundo, né? Entretenimento, que não seja esse o foco, que seja o foco seja mesmo o futebol, que o Irã consiga fazer uma partida em segurança. E a questão do clima, vamos ter que esperar para ver, né? O que vai acontecer. Não é só o clima, são os patrocinadores, quem banca. Se ficar 2 horas parado, entendeu? Esperando, a Copa do Mundo é muito cara. Mas aí não tem o que fazer. A segurança é isso. Também. É isso. Complicado, né, chefe, a situação do Irã. Só que tem um caso que pode acontecer, né? Os Estados Unidos está no grupo D, o Irã no grupo G, grupo D com os Estados Unidos, Austrália, Turquia e... esqueci a seleção. E o grupo do Irã é Irã, Nova Zelândia, Paraguai, Bélgica e Egito, e Paraguai era o outro. Uma oitava final pode ser Estados Unidos e Irã. E aí? Mas jogador tem. Vai fazer o quê? Quem vai ser mandante? Onde vai ser o jogo? Complicada a situação do Irã. Lá na Casa Branca. Nossa Senhora. Independência é nova. Gabriel. Tentando ser breve, chefe, até pelo tempo, eu faço das palavras do Marco as minhas. Eu acho que é uma situação ridícula isso. É difícil, impossível a gente separar futebol de política, né? Caminham lado a lado, mas é uma competição que poderia servir de integração, tá fazendo justamente o contrário, né? Tá criando uma rivalidade ali. Eu acho que pegaria fogo, sim, uma oitava de final entre Irã e Estados Unidos. Bart. Chefe, sobre a questão do Irã, é triste os motivos, né, da gente estar discutindo isso aqui num programa de esporte, né, porque, obviamente, mas é esse mundo globalizado da forma que é, eu acho que, tecnicamente, pode acabar prejudicando o Irã, por mais que a gente possa considerar o quanto é confortável, os aviões, a logística nos Estados Unidos, mas eu acho que, de fato, se impõe a uma seleção coisa que não é imposta às outras. Já é uma situação injusta partindo do princípio do esporte. Agora, os motivos aí, os porquês, né? Todo mundo sabe aí que é por conta de uma guerra, o que deixa as coisas mais feias ainda. Com relação ao clima, né, chefe? Aí é o que você falou. Contudo, óbvio, né? Que a segurança não está atrás do dinheiro, né? A segurança tem que estar mais importante. Então, obviamente, que se precisar, que pare a Copa e que os patrocinadores levem o prejuízo que precisar para que todos fiquem. Paciência. Eu quero fazer 2 colocações. A minha opinião, pode, Marcos. 1-1 aí, América e Atlético Goianiense. Quietinho. Deixa eu só respirar aqui, entrar Muda na de hora. planos, muda de planos. Mas eu acho que com a tecnologia que hoje tem os Estados Unidos, a potência que tem, entendeu? Conhecimento, a inteligência que tem em todas as polícias, né? De conseguir pegar um presidente dos Estados Unidos e levar hoje para conversar lá na China com o presidente da China e até a divisa do céu, uma frota de aviões americanos acompanhando, que foi um absurdo, entendeu? Para poder escoltá-lo no ar. E depois outra escolta
quando entrou na China, na divisa do oceano, na marcação do céu lá, sei lá o que é, outra escolta de aviões da fronteira, mas no ar, não sei nem como é que mede isso, para poder acompanhar até ele descer no solo chinês. Então, gente, para uma delegação, hoje, suponho que tenha 100 pessoas, com CPF, com identidade, com foto, com registro, não poder dar segurança e proibir de ficar no estado, o Pelé parou uma Copa. Respondi para vocês ou não, né? Então, agora, sucesso. Agora, vou te falar com o seu negócio, viu? O clima, só Deus sabe, porque o meu clima tá pesado. De otimismo. Não tá pesado. E a CFC? O Américo consegue fazer um gol e 3, 4 minutos depois me leva. Não, 2 minutos, 1 minuto depois. Entendeu? Foi exatamente E é uma coisa terrível, porque o projeto que a gente está fazendo, a gente não está contando com essa derrota, dentro da Independência, nem empate. Né? O projeto é para o ano que vem a gente manter na Série B, conseguir crescer e estabilizar, ganhar essa Copa do Brasil, que é fácil. Facinho, América. Salu, me ajuda a te ajudar. Copa do Brasil já Entendeu? sai E fora. vamos ganhar essa Libertadores e vamos pro Mundial de Clube. Eu quero pegar o MAP, que você tá enchendo a bola aí. Quero Eu pegar falei o nada, Messi, entendeu? Messi eu não Quero gosto do pegar o Messi, time não. da Europa disputar o Mundial de Clube. Sei que vamos perder, com toda humildade. Sabe Mas, qual você vai disputar? me ajuda a te ajudar. Gente, segunda-feira, às 19 horas, se o América me deixar feliz, Marco, nós estaremos aqui de novo. Ah, então você não vai vir. Comentando Mas as não vai vir, então, Porque não. com a América você só Gente, deixa eu encerrar o programa aqui sem me interromper, entendeu? Sem o Eu me Matusalém. sinto constrangido. O programa Matusalém, sem o Matusalém. A gente vai estar aqui de novo, com a graça de Deus, viu, Marco? Pra Fala mal da poder- América. Não falar mal da América, não acredito. Mesmo se o América perder. Vai disputar o Mundial de Clubes. Ó, gente, Se tudo correr bem, chefe, você tá perdido. obrigado, Marco, Bart, todo mundo aqui. Obrigado, Gabriel. Gente, Obrigada, pessoal. se Deus quiser.